A gente nunca sabe, na verdade, quem começa, se sou eu ou se é o policial Tobia. Vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Marco Antônio Cobra, mais uma vez, policial civil, juntamente com meu querido parceiro e amigo Tobia Neto, que antigamente era o Netinho. Estamos aqui hoje com duas pessoas simplesmente fabulosas. Pode ver que até hoje até diferente, né? Dá uma olhada no estúdio. Ó. Hoje tem suco, salgadinho, refrigerante, água. Por que isso, Tobia? Isso daí é por conta do nosso respeito, da hierarquia. Hoje nós estamos com 2 delegados aqui. É a primeira vez que nós temos 2 delegados no nosso programa. Queria agradecer aí para quem se inscreveu, para quem tá curtindo, para quem tá compartilhando. Manda um superchat para nós, porque nós precisamos pagar o estúdio aqui, é isso? Compartilhem, que é o principal. Se inscrevam, dá like lá. Faça suas apresentações dos nossos convidados. Gustavo Mesquita, é uma honra receber o senhor aqui. É um delegado de polícia novo, sangue novo na polícia, já como presidente da Associação dos Delegados de Polícia, que é uma função muito séria hoje no estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao Diário de Polícia. Obrigado pela sua presença. Meus irmãos, eu que agradeço demais o convite, a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, estar entre amigos, entre colegas, né? Colegas valorosos aí, colegas que têm o respeito de toda a classe. Marco Cobra, policial Tobia, minha irmãzinha, doutora Pamela. Para mim é sempre uma oportunidade e um prazer falar sobre aquilo que eu amo, que é segurança pública, e sobre a carreira que a gente ama, que é a carreira de policial civil, de delegado, de investigador, de todas as carreiras, né? Falar como que a gente pode melhorar um pouco a situação primeiro da segurança da população, da nossa polícia e dos nossos policiais que estão sofrendo, né? Que estão adoecendo, que estão morrendo. Enfim, estamos aí com o microfone aberto para responder toda e qualquer pergunta sem qualquer restrição. Vamos para cima. Não, mas hoje nós vamos tomar uma pancada na cabeça. Não. Esse programa é democrático. Mas antes de qualquer democracia, educação, nós tínhamos que ter apresentado primeiro exatamente o que eu ia falar. Você deixou eu falar? Não, tudo bem, então peça desculpa para nossa apresentada. É o seguinte, eu queria falar, já que ele já... Vai lá. Não, então... Me deixem falar, por gentileza. Muito obrigado. A autoridade me autorizando a falar. Olha que diferença que é a instituição. Não, porque é o seguinte, esse programa é tão democrático que nós chegamos pro doutor e falamos, doutor, escolhe uma pessoa importante, especial, para estar com a gente aqui. Olha, tá vendo como ele não escutou o meu raciocínio, que já tinha uma linha... Né? Doutora Pamela, tá bom, tá desculpado. A senhora está aqui hoje a primeira pessoa porque tocou no coração do nosso delegado da Associação dos Delegados de Polícia. A primeira pessoa. Seja bem-vinda ao Diário de Polícia. Valeu, Cobrinha? Agora eu vou te salvar. Chupa essa manga. Eu vou te salvar, viu, Tobia? Vou te falar uma coisa. Na regra de cerimonial e protocolo, ligeiro, né? a última pessoa que fala é a autoridade mais importante. Então... Foi por isso. Uma salva de palmas para as mulheres que estão aqui hoje representadas pela doutora é a última Pamela. fala. É isso. Vamos lá, doutor. É uma responsabilidade aqui, gente. Pera, doutora, espera que tem presente. Segura, doutora Pamela, mais 30 segundos a senhora vai falar. Mas é assim o programa. Fui Nós estamos no botão. Policiais são fascistas, recebemos um mimo da nossa autoridade. Acabei com a live do Gustavo. Policiais fascistas, opressores. Ela foi tolida. Não, mostra pro pessoal o que nós ganhamos. Olha que bacana. Eu vou colocar isso com o maior carinho na minha casa. Olha aqui, ó. As nossas viaturas, nossas viaturas da Polícia Civil de São Paulo, que a gente ama demais, ó. E o pior é que acontece, o pessoal pede pra... O pessoal tá fazendo... acho que já tem. Aqui, ó. A outra que eu ganhei da doutora Galinatti, a minha mãe passou a mão, dona Maria Amélia. E a minha... Essa aqui não, viu, mãe? O Ciro vai ter que me devolver, porque essa tá lá. daqui não, viu, mãe? Essa aqui não. Essa é a preta. Pretinha operacional aí, hein? Bora. Boa. Doutora, agora é tudo pra senhora agora. Agora eu posso? Pode. Se apresente, Obrigada. doutor. Fascista. Gente, boa noite. Todo mundo que tá acompanhando o Diário de Polícia. Obrigada, Marco. Obrigado, Tobia. Meu amigo, doutor Gustavo, por esse convite. Assim, ó. Só o nome do programa já é incrível, né? Diário de Polícia. Fala do quê? Do que eu amo. Eu nasci aqui, né? Nasci nessa instituição. Do meu avô pra baixo somos todos policiais. Então, Tobia já me conhece há 1 milhão de anos, mas a gente vai contar essa história ainda, que é uma longa história, né? E estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo, falar
sobre tudo que a gente tiver vontade de conversar, o que o pessoal que está assistindo quiser perguntar também, estamos abertos, vai ser muito bom, vai ser uma grande noite. Se vai ser uma grande noite. Então vamos. Que é isso, tem mais mimos aqui. Tem mais mimos. Que é isso? Olha aqui, preparado você porque tá, assim. Que é isso? São mimos, são mimos. Quem sabe vocês pegam um pouco mais leve comigo, né? Então, eu vou nossa, mas isso, que coisa mais linda. Challenge Coins Pô, aqui que da legal. Polícia Civil. Poxa, Né? que bacana, que lindo. Vou De mostrar um aqui lado, nas câmeras. Aqui, da ó. associação, o nosso símbolo, brasão da associação, e do outro da Polícia Civil Challenge Coin, que é uma tradição, né, entre os policiais. Poxa, que do mundo bacana. todo, trocar como símbolo aí de troca de confiança. Muito obrigado. Amizade. Muito carinho por isso aqui, viu? Thank you. Olha, doutor, a gente top. começa sempre dizendo por que a Polícia Civil, o senhor tem alguém na família, como a doutora já deu uma pontinha ali dizendo, por que a Polícia Civil, o senhor já foi tira, foi delegado, como é que foi a sua história? Perfeito, legal. Então, eu não tenho nenhum policial civil, nem policial na família, né? Minha família, meus avós, família de comerciantes, meus pais são da área médica, meu pai é médico, pediatra, minha mãe é psicóloga, tem alguns advogados na família, primos e tal, mas não tem nenhum policial, sou o primeiro. Quase como você, né, Cobra? Quase como você. Quem dera. que tem essa dinastia aí tão bonita, tão honrosa de policiais. Mas, enfim. E eu, quando fiz direito também, optei por fazer direito, né? Sempre tive mais ou menos isso definido. Gostava de direito, gostava de humanas e tal. Mas durante a faculdade, eu confesso que eu não pensava ainda em ser policial, em ser delegado de polícia. Sei lá, tinha outras coisas em mente. A gente entra na faculdade muito novo, né? Entrei com 17 anos, formei com 21. É tudo muito novo, a gente não sabe exatamente aquilo que a gente quer. Mas uma coisa muito boa que eu fiz durante a faculdade foi estagiar em todas as áreas. Claro, quase desde o primeiro ano eu fazia estágio. E fiz em diversas áreas que eu queria conhecer de fato, né? Então fiz direito civil, direito empresarial, societário, trabalhista, comercial e penal, né? E de todas essas áreas, áreas que eu sempre gostei mais foi o direito criminal. Tanto na matéria também, sempre foi direito penal. Né? E aí já depois de formado, comecei a trabalhar, fui advogar um pouco na área penal, mas eu tinha muita dificuldade em estar na situação de defesa. E aqui não faço qualquer crítica aos advogados de defesa, é uma função importante, é uma função que tem que ter para a defesa da democracia, para o bom funcionamento do sistema de justiça. Mas é questão de perfil, né? E não era o meu perfil, como não é estar na posição de defesa dentro da atuação do direito criminal. E aí eu passei a analisar, então, aquelas carreiras dentro do direito criminal que estivessem mais ou menos do outro lado da persecução penal. E dentre essas carreiras eu passei a analisar aquelas que mais tinha similaridade com o que eu gostava, com a minha aptidão, com a minha vocação, e de cara eu me identifiquei com a carreira de delegado de polícia. Por quê? Porque a carreira de delegado de polícia, diferentemente das demais carreiras jurídicas, cada qual tem a sua beleza, carreira de Ministério Público, promotor de justiça, magistratura, procurador, mas a carreira de delegado de polícia, ela tem algo que só ela tem, que é o hibridismo, a questão eclética de você ter o lado policial e ter o lado da doutrina. Você tem o lado da doutrina, o lado acadêmico, o lado de estudar o direito, que eu gosto muito também, mas ao mesmo tempo você está em contato direto sempre com as ruas. Você sente o cheiro das ruas, você suja a sua calça de barro, né? Isso para mim é insuperável. É algo que você tem que te dar uma vivência, um dinamismo que nenhuma outra carreira te dá, né? Na carreira de delegado, como na carreira de qualquer outra carreira policial civil, cada dia é diferente do outro, né? Eu costumo dizer até assim, quem gosta de rotina tem que procurar outra coisa para fazer. Porque na nossa carreira, você acorda... Tudo pode acontecer em qualquer minuto. E eu gosto muito. E aí passei a estudar para delegado, né? Estudei aí mais ou menos um ano, mas foi um ano assim de extrema dedicação exclusiva, né? Em que eu pude dedicar tempo e dinheiro para isso, tive essa oportunidade de me dedicar só a isso. Estudava 20 horas por dia e tive a felicidade aí, depois de mais ou menos um ano, passar no concurso de delegado de polícia aqui em São Paulo, passei em outros concursos, acabei optando por ficar aqui. Depois acabei
indo para a associação, né? Me tornando presidente da associação, isso é uma outra história, vou continuar aqui. Já a gente vai chegar nisso, vai. Então, mas, resumidamente, foram esses os motivos aí, essa é mais ou menos minha trajetória. A doutora, eu acredito que já vem, né? De família de polícia, né? Tobia, olha, é longa a história. Obviamente que eu não vou ser capaz de falar, eu não vou falar 2 horas sobre isso, mas eu não vou ser capaz, Gustavo, de falar sobre a história das instituições policiais como faz o Dr. Marcelo Lessa, que é a nossa sumidade. Doutor né? Marcelo Lessa, meu amigo. Maravilhoso. Adoro. Quem não ama tá sendo polícia errada. Grande colega. Foi meu professor, até hoje. Um grande operacional, sabia disso? Isso. Doutrinador, ele grande operacional, meu amigo, doutor Lessa. Um abraço forte aí do teu amigo Cobra aí. E com certeza deve estar vendo aí, daqui a pouco ele está começando agora o curso superior de polícia. É uma esperança para nós, né? Ver uma pessoa dessa estatura adquirindo aí a possibilidade de logo mais integrar a classe especial. Então o estudo é muito relevante. Por que mencionei Dr. Lessa? Porque houve um momento que existia a polícia marítima, não é isso? Bom, bem lá nos anos 50, 60. E o meu avô, Antônio Cristã, ele integrava a Polícia Marítima. E teve um momento que essa instituição ela foi extinta e também existia uma guarda civil, né? E houve um remanejamento, as pessoas poderiam escolher para que instituições elas iam. A Polícia Militar, tal qual existe, não existia, chamava Força Pública, né? Naquele momento. Na época do meu avô. E o meu avô veio para a Polícia Civil como motorista policial. Não existia a carreira de agente policial. Pois bem, meu avô ficou, porque motorista quer saber fazer o quê? Dirigir caminhão, um imigrante italiano naturalizado, vai saber fazer o quê na vida, né? Dirigir caminhão. E do meu avô para baixo, aí foi todo mundo entrando. Meu pai é o segundo filho mais velho, né? Meu pai tem 43 anos de polícia. É o Bareta, o Antônio Carlos Cristã. Bareta. Trabalha no cerco da 8ª seccional. Tô trabalhando ainda. Todo dia acorda Bareta assim. Tá no meu grupo aqui. Todo dia acorda assim. Essa polícia, hein, meu? Tá pesado, hein? Mas aí, quando dá o fim da tarde, todo emocionado. Manda vídeo. Putz, olha a cana que eu dei. A gente foi atrás. Acabaram de derrubar uma cana, Tobia. Deram um golpe no crime organizado lá em São Mateus. Parabéns ao pessoal do cerco. Aprenderam aqueles paredões de baile funk, um monte de carro daqueles que estavam acabando com a paz da população ali naquela região. Assim, do meu pai para baixo, aí foi todo mundo entrando. Aí um outro casa com um polícia, casa com um e não sei o quê. Aí, netos. A primeira a entrar foi meu primo, Ricardo Cristã, que é da Polícia Militar, lá em Mogi. E primeira neta mulher a entrar, eu. Então, uma foto de família é um CDP cheio, digamos assim, né? Basicamente. Então, mas o primeiro delegado de polícia fui eu. Então, eu ingressei em 2005 na carreira de carcereiro policial. Infelizmente, não tive a oportunidade de exercer essa função, porque quando eu entrei já não existiam mais carceragens nos distritos. Então, trabalhei sempre na tiragem, trabalhei com o Tobia na primeira DEATUR, no meu primeiro ano de polícia. Avenida São Luís, né? Exato. Nosso chefe era Eduardo Magno. Ela chegava toda de cinturão. Sempre foi. Mas tem que ser assim. Né? Tem que ser assim. É mais tranquilo, mas era operacional desde... Mas nos atentados, a gente foi pra rua até a chefia toda trabalhar, né? É verdade. Então, assim, e aí lá com o Eduardo Magno, o doutor Krasovic, que era o nosso titular. Doutor Roberto Krasovic, um abraço pro doutor, né? Nossa, ele é Quanto 10. tempo eu não o vejo. Não sei nem onde ele tá, mas ele é um cara incrível. É verdade. E dali em diante, fui trabalhar em muitos lugares, como o Tobia falou, sempre, né, vim com essa veia policial forte, então só em lugares operacionais, homicídios, capturas, trabalhei no Operacional Centro. E aí, comecei a cursar a faculdade de Direito, Gustavo, acho que no 3º ano que eu estava já como policial. Porque eu comecei a conviver com os delegados e falei, não, eu quero fazer isso aí, é óbvio que eu quero ser isso. Não tem como, né? E já está como delegado há quanto tempo já? Eu tomei posse em 2020. Vou fazer 3 anos ano que vem. Acabamos de fazer 2. Doutor Gustavo já está há quanto tempo já como delegado? Vou fazer 15 anos. 15 anos. 15 anos de delegado de polícia. Passa rápido, não? O meu total na instituição eu vou fazer 17 esse ano. Passar rápido.
Eu lembro, não vou nem falar, eu lembro da academia Nós de polícia. estamos velho mesmo. Somos velho. Os senhores são a geração nova da polícia. Com certeza, com certeza Por são a isso que geração nova. a gente não tem pauta aqui, porque, na verdade, pra que pauta se a gente já é a pauta? A gente é muito a pauta, Todos os né? 4 são as pautas aqui. Então as coisas vão... Esse programa é bacana, doutora, que vai acontecendo. As conversas elas vão surgindo naturalmente. Legal, as pessoas vêm perguntando aqui. Já me perguntaram uma pergunta bomba pro senhor. Eu nem sei se eu devo perguntar. Manda no peito. Eu já vi uma. Não, se depois o senhor vai falar como que o senhor entrou na associação. Mas se eu vi que eu li, eu não vi o nome da pessoa que tem que buscar aqui. Eu tô curiosa. Mas ela perguntou se a associação é ligada a outra associação, que é onde está a doutora Galinari. Não, se uma associação, outra é sindicato. Um sindicato. Uma coisa não tem vocês nada a ver estão com a equiparados, vocês se conversam, vocês brigam pela instituição concomitantemente ou não? Legal. Bom, são 2 entidades distintas, né? Que têm personalidades jurídicas distintas. O sindicato, ele tem uma veia apenas de representação e reivindicação dos direitos, e aí tem toda a legislação sindical também pertinente, né? Por ser um sindicato. E a associação, ela tem, além do aspecto de representação e reivindicação também, e aqui no estado de São Paulo, a ADPESP, a associação que eu tenho a honra de presidir, nós temos 75 anos de história, né? Uma honra imensa eu poder estar à frente dessa entidade. 75 anos, 3 mil associados, e nós tivemos sempre esse histórico de luta e defesa dos direitos, não só dos delegados, de todos os policiais, né? Mas além desse aspecto, dessa atribuição de defesa dos nossos direitos, reivindicação das nossas melhorias, do nosso fortalecimento, a gente tem também a associação, o papel de ser uma entidade que oferece serviços e benefícios para os seus associados. Então, a gente tem na associação o nosso restaurante, não sei se já foram, se não foram, estão convocados para ir. Já almocei, meu pai era delegado, meu falecido pai, doutor Tobia. Que é tradicionalíssimo, é um ponto de encontro dos delegados em São Paulo. Tem uma senhora que toca piano ainda lá ou não? Ela já se aposentou, né? Mas a gente sempre tem ali eventos, tem às vezes uma música ao vivo e tal. O doutor Coriolano a gente vivia lá, eu era moleque, pequeno. Muito legal, é muito legal. Meu avô fazia assim, alguns eventos e tudo mais. Acho que a biblioteca lá, tem uma biblioteca ainda lá. Muito legal, bacana. A biblioteca foi por, eu acho que foi inauguração na época dela e tudo. Sim. Foi ele que inaugurou, a gente ia lá. Dr. Coriolano, aliás, onde não está o nome do doutor, mas ele está na porta de entrada do nosso restaurante, inclusive na placa de inauguração, porque foi inaugurado quando ele era o nosso presidente, né? Então, e a associação ela tem também esse dever, essa função de promover o convívio entre os colegas. Então, nós temos as nossas colônias de férias, temos 3 colônias de férias, 5 subsedes, temos... Não tem nada a ver com as colônias, com a do Sindicato dos Investigadores, não. Aquela de Campos de Jordão. Não, é muito boa, por sinal. Não. Campos de Jordão, acho que Campos de Jordão, Guarujá... São distintas, são todas... São distintas, São todas muito bacanas. E então nós temos esse papel também, essa função de fornecer serviços, benefícios. Temos a parte toda de convênios médicos, seguros, o nosso jurídico. Então a associação ela tem um escopo mais amplo, né, do que o sindicato. E hoje nós temos essas 2 atuações, cada qual tem a sua importância, né? E naturalmente cada qual acaba tendo as suas estratégias, a sua maneira de pensar. É inevitável que duas pessoas, 2 seres humanos pensem de maneira distinta em determinados pontos. E assim é com a nossa associação, eu tenho a minha atuação, o sindicato tem lá a representação deles também. Agora, eu quero crer que os nossos propósitos, apesar de as estratégias poderem ser distintas em alguns aspectos, eu quero crer que os nossos propósitos, as nossas metas e a nossa missão são as mesmas. Da minha parte, é como eu penso. Se nós pudermos todos lutar, cada qual com a sua estratégia, fazendo seu papel, seu trabalho, e tentar converger para esses propósitos que não são da associação, que não são do sindicato, que não são das entidades, que não são dos delegados, os nossos propósitos são da Polícia Civil. A Polícia Civil pertence não só aos policiais, aliás, muito menos aos policiais. A Polícia Civil é um patrimônio de toda a sociedade. Então, o nosso trabalho
se for bem realizado, se for realizado com garra, com determinação, orientado pelos bons propósitos, a gente vai alcançar benefícios que não são só para nós policiais. Claro, defendemos o papel, o que for de justiça, para os policiais. Mas o que a gente defende, o fortalecimento da Polícia Civil, ele gera como consequência o fortalecimento da segurança pública de toda a sociedade. Mas, doutor, a tendência é essa, né? Eu acredito que a sociedade não é mais boba hoje. Até por conta da tecnologia, de todo esse aparato que nós temos, onde a gente consegue mostrar um pouco mais, se posicionar um pouco mais de outra maneira. E eu acredito que essa aproximação será natural para que briguem a favor, logicamente, da nossa instituição tão amada, que é a Polícia Civil de São Paulo. Com certeza. E também tem muita gente aqui, ó, Cobra, se você puder falar, ó, tem muita delegado mandando abraço pro senhor, pra doutora, tem um monte de gente entrando aí. Mas tem uma pergunta meio salgada aí. Tem umas perguntas que estão vindo, a gente vai deixar... Não, eu vou... A doutora também, doutora também trabalha, só para posicionar, a doutora hoje é atuante no 2º DP de São Paulo, né? Isso. Na central de flagrante do centro, né? A titular é a doutora Carla. Doutora Carla. Doutora Carla e o Edson. Um abraço para a doutora Carla. Eu trabalhei um mês ali, eu passei pelo 4º DP quando ela estava lá, né? Um abraço para ela, para o chefe Edson. Aliás, todos os colegas, os nossos policiais, todos os amigos do 2º DP. A gente tem um time muito bacana. Bom Retiro. Muito bacana. Nós tivemos aqui semana passada o doutor Sucupira, que foi titular do 2º, uma pessoa fantástica. Colega, amigo querido. O Machado tá lá também? Muito legais. Gente, ó, então o assunto Machado é muito importante. Quem não conhece Machado não entendeu, Machado, entendeu a Polícia Civil. Não entendeu a Polícia Civil. Ele é treta, ele é O Machado ele não é o... Ele é o Mercedão 1313. Ele é a síntese. Ele é a Fusca da polícia. Exatamente. Mas é incrível. Um grande colega e uma pessoa que sabe muito. Né? A gente tem que respeitar alguém, né, que envelhece numa profissão em que se morre jovem. É clichê, mas é importante no nosso caso. A senhora também está coligada à associação? Sim. Então, é engraçado, porque eu estava ainda fazendo curso de formação e fui convidada pelo presidente, pela diretoria, a integrar a chapa Rumo Certo, que resultou como chapa vitoriosa na nossa última eleição. E é engraçado que eu fui eleita para integrar, né, fazer parte do Conselho Fiscal ali, da direção da associação, ainda estando na academia de polícia. Eu acho que é um fato inédito. Eu creio que seja talvez inédito. De fato, assim, quando a doutora Pamela foi à associação se filiar, né, foi com um grupo de colegas e tal, e a gente faz questão de receber os novos colegas. É muito legal, né? Receber os novos colegas. Fiquei muito feliz de saber que ela estava como delegada. Fiquei muito feliz, porque ela tinha amor na polícia, né? E ela falou, não, vou continuar estudando. E eu não havia todo esse tempo. E estar com ela aqui hoje ao vivo é muito satisfatório. E ver que ela cresceu, ela desenvolveu. Hoje então, assim, olha, eu entrei uma menina, você me conheceu com 20 anos de idade, sabe que eu me né? sinto, Cobra? Eu acho tão bacana, vocês são delegados de polícia. E hierarquicamente, né? Claro. Nós somos abaixo de vocês dentro da instituição Polícia Civil e nos dá a honra da presença de autoridades policiais aqui que representam a Polícia Civil. Para nós é sensacional. Aqui a gente se iguala porque a gente quer levar informação à sociedade e à Polícia Civil. É isso que importa. Nenhum tipo de vaidade, que é sensacional. Isso que o Tobia está mencionando, e aí vale a pena, é ao ensejo mesmo, né, da nossa eleição, da chapa, uma das propostas de campanha, que inclusive foi aqui que eu coloquei no nosso plano, era a criação de um fórum interassociativo intersindical, né? Verdade. Que hoje está a todo vapor na Associação dos Delegados. Aí, em conjunto com outras carreiras, chama-se Resiste. Resiste a PCSP. A gente dialoga que a melhor nome possível, o símbolo é uma fênix, inclusive. Porque eu acho que nada representa mais o policial civil hoje do que a resiliência, a resistência. Se você for pensar, nós somos a instituição mais atacada de todas. Você tem um inimigo aqui, ó. Todo mundo critica a Polícia Civil, todo mundo quer usurpar as atribuições da Polícia Civil, todo mundo quer extinguir a Polícia Civil. Mas a Polícia Civil segue cada vez mais forte. E segue forte porque nós temos o respeito de quem realmente importa, que é o povo. O povo respeita e acredita no trabalho da Polícia Civil. É o reflexo. A polícia estando alinhada, vai estar alinhada para o povo. Exato. E a gente segue, apesar de todas as dificuldades,
a gente segue, a gente cai, mas a gente se levanta e a gente fica cada vez mais forte. Essa é a característica do policial civil. É a resistência e a resiliência. Agora, Tobias, só queria fazer uma breve correção aqui que eu não podia deixar de fazer. Você mencionou que as outras carreiras estão abaixo da carreira de delegado. Exato. Eu, sinceramente, a mesma coisa, eu não Gustavo. vejo dessa maneira. Isso aí é uma qualidade dele que ele tem. De falar algumas coisas que... Não, mas sabe o que ele fala pra mim? Eu vou falar, já que ele me abriu. Você sabe o que eu falo? Mas é que eu falo pra ele, o Tobias, às vezes ele se menospreza e ele não percebe o quanto ele é importante. Então, às vezes, ele teve pessoas aqui que ele falava uns negócios que... Não, mas não é menosprezo, é respeito. Então, exatamente isso. Eu quero colocar isso, aproveitar que ele tá me dando essa deixa. Superiores e não sei o quê. Lógico que são. Eu sou da época e eu faço isso até hoje. Muito obrigado, Eu sou dos únicos policiais civis que eu conheço que quando entra a autoridade, pode ser o cara que entrou ontem, pode ser delegado... Eu faço questão de eu me levantar, porque isso eu aprendi com meu avô, eu aprendi com Ele já tá em pé, porque ele é baixinho, né? E eu faço questão de levantar, porque eu acho que esse é o respeito. Diferente do que aconteceu. Eu entendi a maneira, obviamente, que o senhor disse como uma maneira de demonstrar. Não, ele bate nisso sempre, que eu não me menosprezo. Eu respeito o ser humano. Não, você elogia ao a mais de pessoas que nós já tivemos aqui, que não é a questão das autoridades, de outras pessoas, que depois nós ficamos sabendo, que era uma pessoa que ele parecia que era como é que tá tocando hoje no Palestra Itália lá, o Moral Five lá, o Socal Five. Ele tava quase dando um beijo na boca. Eu falei, para, meu! Não, é que eu valorizei não pode, pessoas jovens, sangue novo, sangue novo. Deixa eu até me explicar pra sim, fica à vontade. O que eu quero dizer. O senhor entendeu, né? Ele que não... Não, eu sei que o doutor entendeu, que eu tô falando pra ele. Mas esse é o gostoso. Mas esse é o gostoso do podcast. A gente leva... Eu dou porrada nele. Não, é que às vezes a forma de enxergar é diferente, por isso que dá certo. Mas é verdade, mas é por isso. Mas eu queria só explicar por que eu penso dessa maneira, e acredito que a doutora Pamela também pensa como eu. Eu acredito que cada carreira dentro da Polícia Civil, ela tem a sua função. Isso. E nenhuma é mais importante ou menos do que a outra. Né? Dentro desse aspecto, desse contexto, de que cada uma tem a sua função, a carreira de delegado de polícia, assim como todas as demais, nós temos as nossas funções. Dentre as nossas funções está a de gerir a Polícia Civil, né? Por definição constitucional, somos dirigentes da Polícia Civil e a gente tem que gerir e presidir as investigações. E disso decorrem bônus e ônus, que é natural de todas as funções. Como todas as carreiras vão ter as suas funções. E cada função é imprescindível para o bom funcionamento dessa engrenagem que tem que funcionar de maneira perfeita, de maneira azeitada, que é a Polícia Civil, que é a investigação criminal. Né? Então, mais uma vez, respeito, né? Para você ter uma ideia, doutor, sem dúvida. Para entender o ponto de vista é o seguinte, ele sabe como eu sou com a Polícia Civil. Eu defendo todos e quaisquer um. E já falo, já teve pessoas que foram comentar, falaram mal do doutor Rui, eu conheço o doutor Rui, eu tenho o maior respeito por ele, por todos os delegados que eu trabalhei. Eu acho que a gente não pode fazer essa picuinha. E eu tive um entreveiro com um cara que hoje nos respeita, até mesmo fizemos um podcast com ele, que é o soldado Zacarias, que é um cara que briga pelos direitos da Polícia Militar, como nós brigamos pelos direitos da Polícia Civil também. E eu tive aquele problema porque ele foi nas redes sociais e foi chamar uma delegada que eu não conheço. Eu não sei quem é, eu nunca a vi. E ele chamou ela de craqueira, de noia, e falou que ela era uma filha da Pim Pontinhos. Mas não teve dúvida. Podia ser uma delegada, podia ser um agente, podia ser o tiro, o carcereiro, o que fosse. Eu não liguei, eu já mandei logo um vídeo, porque eu sabia que ele ia postar. Sim. E ele postou, o policial aqui falando que vai me desarmar, vai quebrar minha cara, todo mundo veio. Eu tava esperando exatamente isso. Lógico. Porque eu fui lá mostrar para eles o seguinte, nós policiais civis, tanto que eles perguntaram, como é que você cumprimenta o seu delegado? Eu falei assim, ó. E aí, doutor, como é que você tá?
Tá bem, a família tá bem. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou? Se a gente faz isso com o oficial, a gente vai pra cadeia. E é o que eu falo, essa é a diferença da polícia civil. A gente tem como conversar, bater papo, né? E resolver as coisas. Mas essa questão da hierarquia, que o Gustavo, a hora que o Tobia falou, a gente pensou junto, né? A ideia de hierarquia, ok, ela é disposta pela lei. É uma ideia, né, de direito administrativo importante, é como o Estado vai organizar a função administrativa. E isso tudo é como tem que ser. É como numa empresa. Em qualquer lugar vai acontecer dessa forma. Mas, e é óbvio que a maneira de falar do Tobia diz respeito a uma reverência, e ele sabe, ele tem consciência de, hoje, não para a carreira de delegado só, né? Hoje você ingressar em qualquer carreira da Polícia Civil de São Paulo, eu sou professora de curso preparatório, é um dos concursos mais difíceis e mais concorridos do Brasil. Que é o que o pessoal pergunta Brasil, demais. Né? Então, assim, essa reverência, Tobia, esse teu respeito, e é engraçado que o policial que é antigo, ele tem isso de uma maneira, né, ainda mais... Eu tenho esse respeito. Então a gente compreende demais, e é muito bacana. Demais agora, mesmo. a ideia de inferior talvez jamais, seja excesso de humildade, então, porque ele fala, não, você humildade já é importante e tal. Eu sempre fui assim. Demais, eu vou contar, eu vou contar depois. Depois Depois nos bastidores eu vou contar. E aí o Cobra falou do... Olha lá, você viu? Só para aproveitar, tem um ensejo, você mencionou o soldado Zacarias, etc., que não tem que ter rixa e picuinha. Não tem que ter rixa e picuinha nem entre as carreiras da Polícia Civil, e a gente não pode fomentar rixa e picuinha com os colegas de outras forças de segurança pública, polícia militar, polícia penal, polícia municipal, porque é desta forma que eu considero, né? A gente tem que... Eu tô vendo aqui vários amigos, ó, investigadores, escrivães, delegados, amigos meus da Polícia Militar, Tenente Anjo, 13º Batalhão, que trabalha na minha área. Todo mundo aqui, eu acho que assim, as forças de segurança pública, uma pergunta que o Gustavo sempre faz é: a quem interessa enfraquecer, cindir e causar problemas para as forças de segurança pública? Isso só pode dar certo para o crime, só pode ser bom para o criminoso. Isso nunca vai ser bom para nós e menos ainda para a sociedade. Bom para a sociedade é que nós consigamos agir de forma coesa e conjunta. E eu até costumo dizer, né? Uma coisa é a gente ter divergências, e as divergências são normais, elas são até importantes, né? Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Então é normal que a gente tenha divergências entre as carreiras, entre Polícia Civil e Polícia Militar. Não, senão não anda, se agora, todo mundo... Essas divergências a gente tem que discutir dentro do campo democrático, do campo do debate. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que a gente está do mesmo lado. Né? Sempre. Do lado do bem, do lado da sociedade, do lado do povo, do lado da defesa do cidadão, e que os nossos inimigos são os mesmos, são os criminosos. Sim, doutor, são os maus que estão se unindo. Nós pegamos uma força com essa se nós que estamos do mesmo lado, se a gente não se unir, anos, que foi um negócio a gente fantástico. vai ficar para trás, a gente vai perder. Né? Então a gente tem que se unir. Tem uma pergunta para os dois. Por favor. Aí vamos. Boa noite, Tobia Cobra. Pergunta para eles o que acham da proposta de unificação dos cargos da Polícia Civil, principalmente escrivões, investigadores, agentes, para melhorar a produtividade e as investigações. Grato. Olha, quer começar? Olha, eu posso. Eu sinceramente, assim, existe uma coisa tradicional dessa separação. A ideia, né, aí eu vou mencionar pela carreira que normalmente difere, né, das funções, que é a carreira de escrivão de polícia. Acontece que o nosso país, né, Gustavo, a gente tem uma raiz cartorária, tudo a gente cataloga, tudo isso aqui. E aí, dentro de um panorama anterior, talvez fosse muito necessário haver um profissional altamente especializado para realizar a gestão de cartórios, etc. Hoje em dia, principalmente com o advento do inquérito policial eletrônico, com todas as mudanças que vêm sendo operadas na Polícia Civil, no âmbito do DIPOL especialmente, hoje, e inclusive a gente tem portaria da Delegacia Geral, né, que menciona aí um piso mínimo de atribuições que todas as carreiras têm. Então, todo mundo tem que ajudar a registrar BO, todo mundo dirige viatura, não é? Então, são coisas mínimas que todos os policiais fazem do mesmo modo. Delegado, escrivão, investigador, enfim, todos os agentes operacionais. Na minha visão, eu, Pamela, entendo que é viável. Entendo que é viável que se crie uma carreira operacional única, e o delegado de polícia se manteria como carreira, e aí eu acho que o Gustavo deve ter um entendimento próximo do meu, que é uma carreira híbrida, porque é jurídica e policial, né?
Então, assim, me parece que é viável. Agora, isso tudo demanda não prejudicar quem já integra as carreiras, principalmente. E aí, como é que a gente faria a divisão da pessoa que sempre fez aquilo a vida toda e etc. Então, nada pode ser posto goela abaixo num policial. Não dá para ser assim, um servidor público estável, que tem ali as suas atribuições e que merece todo o respeito. Então, assim, para uma situação futura, me parece que é viável haver uma carreira operacional e a carreira híbrida jurídico-policial de delegado de polícia. Me parece que a pergunta dele ela se relaciona até à questão da carreira única, né? Da famigerada exatamente, carreira única, é polêmica, carreira única. Não é nem a carreira única, eu acho que poderia ter até 2, 3 carreiras. Até 3. Sim. Pode ser. É que nós temos muitas, né, Marco? Eu 14. acredito... É muito, né? São 14. Não dá. Eu acredito sem assim, chance. tudo pode ser conversado, tudo pode ser revisto, tudo pode ser debatido. Desde que esse debate ele seja permeado por aquilo que realmente deve nortear a nossa atuação, que é o interesse público, né? Que é a melhoria da eficiência do nosso serviço. O problema é que esses debates, na grande maioria das vezes, eles são norteados por interesses corporativistas. Aí não dá, né? Então, assim, Aí não dá. vamos mudar o sistema da polícia, vamos criar a carreira única. Outros dizem, não, vamos unificar as polícias. Outros dizem, não, o Ministério Público é que tem que chefiar as investigações. E aí tem soluções para todos os lados, cada um chega com a grande solução, o grande bálsamo para todos os problemas de segurança pública. Mas, na verdade, o que a gente esquece é que o sistema atual nunca sequer foi comprovado de maneira efetiva. Porque nunca se investiu na Polícia Civil, na Polícia Judiciária, para saber se esse sistema funciona. E aí se criam muitos dogmas, muitas lendas, mitos, por exemplo, sobre a baixa resolução de crimes. Falam em números aí que são cabalísticos, 5%, 8%, sem base científica qualquer. Não existe essa estatística. Um colega nosso, doutor Aui, escreveu a tese dele de CSP sobre isso. Que essas teses, esses números de baixa elucidação, esses dados todos, são baseados em crenças, em crendices, né? Então nunca se investiu na Polícia Judiciária, nunca se investiu no sistema atual. Então eu penso o seguinte, a gente pode conversar sobre tudo. Agora, primeiro, para a gente mudar o sistema atual e se criar uma carreira única, por exemplo, para se unificar a polícia, não basta mudar somente a polícia, a gente tem que mudar todo o Código de Processo Penal, todo o sistema de persecução penal, inclusive a Constituição Federal. Doutor, Agora, se a gente for nesse sentido, a gente tem que ir baseado em elementos que realmente lastreiem essa mudança que vai causar um impacto na legislação, na sociedade e na população. Então eu defendo o seguinte, primeiro, que nós testemos. Eu acho que o nosso sistema não é um sistema ruim, pelo contrário, é um sistema que ele resguarda as atribuições, dividindo entre as duas polícias as atribuições de polícia ostensiva, preventiva, e a polícia judiciária que investiga. Isso não concentra numa só atribuição, o poder de polícia. Dentro da instituição policial também, acredito que essa divisão de carreiras ela é positiva, porque ela resguarda nas demais carreiras as respectivas atribuições e na carreira de delegado de polícia, a atribuição também de ser uma carreira jurídica, de fazer análise jurídica sobre os fatos. Dessa maneira, coloca o delegado como um garantidor dos direitos fundamentais do cidadão. Agora, repito, o importante é que cada carreira seja valorizada. O fato de eu talvez ser contra, nesse momento, uma carreira única, não é porque eu estou defendendo a exclusividade de mercado da carreira de delegado de polícia. Pelo contrário, eu defendo que cada carreira... eu não ter que ter passado por esse sofrimento todo. Gente, meu cabelo caiu inteiro. Vocês não estão entendendo, tem cara. Seu bônus e seu ônus. Você ser polícia estudando... acho que é brincadeira. O pessoal acha que é brincadeira. Mas você sabe por que eu falo isso? E essa pergunta que foi feita é muito importante. Porque eu vou falar uma coisa, doutor. O crime organizado, ele se organizou tão bem que nós já sabemos, é óbvio. Hoje eles têm pessoas formadas em administração, em direito, o caramba tal, e regem muitas coisas em matéria de... E quando uma coisa não está dando certa, eles mudam radicalmente de uma maneira, fazendo, não está dando assim, vai ter que ser desse jeito, e aí ponto e acabou. E pra gente mudar uma lei, mudar às vezes alguma coisa, para nós demora demais. Esse é o grande problema que acontece, não é só na Polícia Civil.
Eu acho que quando fala em matéria de qualquer coisa governamental, em matéria de legislação e tudo mais, a gente peca por isso. Porque eu vou ser muito honesto. Nós temos 2, 3 projetos muito interessantes que a gente gostaria de levar para a Lesp. Levar lá, ver Nós temos alguns representantes nossos e tudo mais. Tem uma pergunta aqui que eles fazem... É meio capciosa. O senhor falou mandar no peito, pode mandar? Pode mandar. Eu vou até mandar porque o senhor deve conhecer. O senhor deve conhecer a pessoa, que é Hércules do UIP. Muito romantismo e pouca ação. Os plantões estão falidos e a associação vive de um prestígio que o cargo não tem mais. Aí ele coloca logo depois... Tá aqui para baixo. A sociedade é uma boa... Não, tem uma coisa que ele fala, nobríssima doutora, a mesma pessoa acaba mandando, enfim. Então, ele está falando, mas ele está presente lá? Ele está falando, mas ele está presente na associação, ele está vendo o que está sendo feito? Porque as pessoas falam muito. Eu conheço a pessoa, você falou que pensei até que fosse outro. Então, o senhor pode responder. Essa pessoa não sei se é policial, não sei se é colega, não sei o que é. Mas eu acho bacana aqui, assim, o senhor primeiro, pode mostrar. Primeiro eu não vi a pergunta, né? Não sei qual é a pergunta dele. Não, ele fez uma colocação. Ele faz uma colocação. O episódio ele falou exatamente isso. Sabe? Que a associação... Que a Associação dos Delegados ficou ao lado do Dr. Olim, que votou contra. Não é verdade. Não é verdade. Em absoluto. Querido, não é verdade. Não funciona assim. Não, se quiser falar sobre a questão da Previdência, a gente fala aqui. Eu até acho importante esclarecer. Né? A situação da Previdência foi o seguinte. Nós, diante de uma proposta que era absolutamente danosa, que realmente ia acabar com os direitos dos aposentados policiais. Muito pior do que ficou, diante mas de um muito cenário pior. Que nós sabemos que, infelizmente, no estado de São Paulo, o Poder Executivo, ele faz e desfaz, e ele manda no Poder Legislativo, e infelizmente, até em algumas esferas também do Poder Judiciário, né? E ele aprova o que ele quiser no Poder Legislativo, a diferença vai ser o quanto mais que ele vai gastar de emendas, ou quantos cargos a mais ele vai ter que dar, e diante desse cenário, que seria inevitável esse trator que ia passar por cima da gente, nós entendemos que era necessário sentar à mesa e negociar. E quando você senta numa mesa para negociar, isso é um ônus muito grande, muito maior do que você se colocar uma responsabilidade gigantesca. Numa posição de embate. Você pegar o microfone e esbravejar, todo mundo pode fazer isso. Você não tem contrapartida. Gritar e falar até papagaio quando você senta numa mesa para negociar, você tem que estar preparado para ceder algumas coisas, porque senão não é negociação, é imposição. Você está falando pela carreira toda, né? E essa questão da Previdência... muito grande. Vale para todos. Sim, e nessa questão da Previdência, é uma dos episódios da passagem, durante toda a minha trajetória à frente da ADPESP, que eu mais me orgulho. E eu posso dizer isso com a maior tranquilidade e convicção possível. Porque graças à atuação da ADPESP, aliada a alguns outros personagens, alguns outros atores importantes, é que nós conseguimos reduzir aproximadamente, eu diria, 90% dos danos, se não 100%, 90% dos danos que esse trator, que era o projeto inicial da Previdência, representava os policiais civis. Então eu digo isso com muita tranquilidade, tem absolutamente nada a ver com o Olim, apesar de ser um amigo, uma pessoa que eu respeito. Eu tenho minhas críticas a ele, faço também, entendo porque ele tem suas críticas dentro da polícia, mas não há absolutamente ligação nenhuma. A atuação da ADPESP, e é importante dizer, a nossa atuação à frente da associação, é importante ressaltar, ela é absolutamente independente, apartidária, sem qualquer vinculação com política, com ideologia ou com setores dentro da própria polícia. E talvez isso é que efetivamente incomode algumas pessoas. Com relação aos demais pensamentos dele, se são frustrações ou se são convicções, é direito dele ter essas convicções ou as frustrações também. E ele que fica com a e reforçando, né? Resposta dá, na lata. E reforçando, o senhor mesmo falou, são 3 mil associados, são 3 mil delegados de polícia do estado, do interior e tudo, né? Então o senhor tem que dar satisfação para tudo isso. Informação, José Bizinhano, mais conhecido como Boca.
Muito obrigado, viu, seu Boca? Tem uma empresa muito importante, mas não vou falar o nome da tua empresa, não, porque você vem patrocinar aliás, a gente. Vamos mandar um chat pra nós aí. Que nós não, já mandou. Mandou um aí. Marcelo, doutor Marcelo, advogado, meu amigo, gente boa. Mandou 20 reais. Mandou os 20 mangos. Obrigado, Marcelão. Obrigado, fique com Deus. Doutor. Tá perguntando se vai abrir concurso para delegado esse ano. Aberto, não na verdade. Tá aberto. Tá aberto, rolando. Corre lá pra se inscrever. Vai no Diário Oficial. Indicada a Pâmela, que é professora de curso preparador. Fecharam agora as inscrições, Tá dando aula? Já manda um corte desse aí, doutora, por favor. Doutora tá dando aula? Vamos lá. Bacana. Na verdade, comecei a dar aula na universidade. O seu curso vai patrocinar o Diário de Polícia. Abriu as vagas para delegado. O pique, aqui, eu tô pedindo patrocínio. As vagas para delegado estão abertas? Sim, são abertas. São 250 vagas. A prova, se não me engano, agora é no início de junho. E teve uma mudança muito interessante. Eu sei que deve ter muita gente que é concurseiro, que assiste, porque, né, o podcast de Ver Policiais falando é muito gostoso para quando você está querendo ser policial. Então, assim, hoje teve uma mudança importante, porque antes a prova objetiva era num dia e a discursiva vinha meses depois. Não, agora é tudo num dia só. Na minha visão, foi uma medida muito importante que a administração teve, né, Gustavo, para poder deixar mais célere esse concurso de delegado, para a gente poder preencher essas vagas, porque precisa de muita gente. 1.600 vagas para inscrição. A prova é dia 12/6/2022. Para investigador também, Gisele Nery, aula para gente. Sim, no curso, no Peak Coaching, que é o curso que eu tô, Pode falar do seu curso aqui. Hoje eu estou coordenando toda a parte que é relacionada à carreira de delegado e especialmente todos os concursos da Polícia Civil. Lá eu sou professora de processo penal e faço todo o alinhamento, análise de banca, porque assim, hoje, você passar num concurso hoje, Tobia, não dá para se vou pegar, baixar aqui um PDF, um negocinho e vou ler, não dá. Se a pessoa não estudar a banca, não estudar as questões, não tiver um direcionamento aprofundado... E tá bem difícil, né, doutora? Nossa Senhora. O concurso... Nossa Senhora. Nós temos no dia 26 desse mês, eu acho que um dos podcasts que vai ser uns mais interessantes que a gente tem, porque vão ser duas mulheres, que teremos, né, operacionais, já está marcado com elas. Surpresa. Dia 24, hein? E uma delas ainda não é quase isso. Uma delas, não sei se aqui pode entrar cachorro. Ela é maravilhosa. Só se for pra morder e estamos aí, ó, com uma delas tá aí. Tanto que ela tá tão de olho, ela não é policial civil, mas ela quer ser policial civil, extremamente bem preparada. E ela mesmo já tá dando uma resposta aqui aí, ó. A prova é dia 12/6/2022. Tá estudando, hein? Ó, e as inscrições vão até dia 28/4. Quero ver você delegada, hein? Tá que tá. Quem que é? Como é que ela chama? Agora, Gisele Nery. Gisele, eu torço, tá antenado. Eu vou posicionar. Muito bom, parabéns. Doutor, eu vou posicionar em defesa do doutor, porque eu percebi que, na verdade, é o seguinte: criticar, todo mundo critica, vem fazer. Não fala, não, mas é verdade. Que dá as pessoas não vem que eu mato no peito. Não, mas eu não. Que a resposta tem que ser dada. Então eu quero emendar uma pergunta em cima disso, porque como o senhor falou que briga não só pela sua carreira, que eu acho importantíssima, e a gente fica feliz que também siga uma briga para as nossas caras de investigador e tudo mais, em relação a uma bonificação. Por que os policiais plantonistas não recebem o GAT? Legal. E eu acho justo receber o GAT. Aí o senhor vai poder falar, doutora Pâmela, de que forma que nós podemos mudar o nosso sindicato dos investigadores para chegar... Por favor, muito esclareça bom. Isso pra gente, doutor. Muito bom, Tobias, você ter tocado nesse assunto. Sou absolutamente favorável a extensão da GAT para todos os operacionais. É que dá uma sensação de desigualdade, né? Nada mais justo. Cada um na sua profissão. A função não é só o delegado, são todas as outras carreiras, juntamente com o delegado. Quem não sabe puxar um plantão, a doutora pode falar aqui. Eu saí hoje de manhã, como eu falei. Trabalhar 12 horas a noite inteira sem dormir. Saí hoje de manhã, fizemos não é só flagrantes, né? Uma captura de procurado. Se eu trabalhei por 3 circunscrições, o escrivão da equipe e os investigadores também trabalharam. Do mesmo jeito. Então, por que não? É mais do que justo. Na minha visão, é uma medida de justiça necessária. Necessária. Qual que é a posição da associação? E a associação dos delegados conversa com a associação dos tiras e as outras associações também? Então, nós, da associação dos delegados, em conjunto com mais 5 associações,
com entidades, na verdade, formam hoje esse Fórum Resiste, que está aberto a toda e qualquer entidade que queira nele ingressar, de toda e qualquer carreira da Polícia Civil. E nós estamos construindo um projeto que está praticamente finalizado, que é um projeto de fortalecimento e aprimoramento de toda a Polícia Civil, que é baseado em 3 pilares, tá? Basicamente, de maneira muito rápida, a reestruturação do nosso plano de carreira. Nós temos um plano de carreira hoje que é totalmente defasado, ultrapassado, engessado, que gera desmotivação nos policiais, que não permite com que cada policial consiga ascender a carreira de acordo com o seu próprio mérito, não traz critérios objetivos, né? Hoje, para se chegar a uma classe especial de toda a carreira, infelizmente a gente precisa do apadrinhamento político. Eu tô fazendo o curso isso, agora, não sei se vou para especial. Isso é absurdo. A gente vai chegar nisso, o Cobra falou para mim sobre isso, a gente vai falar sobre isso também. Esse é o projeto que nós gostaríamos de fazer para espetar que lá o na policial que tem mais de 30 anos... vocês já conhecerem também o nosso projeto, para ver se a gente, inclusive, conversar chega sobre, no agregar consenso. É obrigatoriedade. O lance não é o projeto, o lance é ele ser aprovado. É que não é O isso, problema é que a é gente isso. vê a PM, Quem doutor? são as pessoas que não A gente querem vê que a PM, aprovem? quando se aposenta, sobe 1. A Polícia Civil, quando se aposenta, regride. Não, Então hoje a gente nós fala, temos essa carreira. Vamos cair para Esse cima, plano né? de carreira que é anacrônico, né? Que você tem uma reserva de mercado, no caso dos delegados, de 136 classes especiais. E essa situação se agravou com a lei dos 75 anos, que gerou uma situação em que as pessoas que lá estão não saem, né? Para se liberar uma vaga, a pessoa tem que se aposentar ou, infelizmente, falecer. Liberam pouquíssimas vagas por ano. E essas vagas são preenchidas. Infelizmente, precisa ser dito, pelo merecimento que hoje, na verdade, é apadrinhamento político. Deputados, parlamentares que eu conheço, me ligam e falam: Gustavo, eu não aguento mais. Delegado de polícia me ligando, pedindo, por favor, para eu indicar ele para ser aprovado pela classe especial. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Delegado puxando saco de político. Delegado de polícia, isso tem que acabar. Isso só vai acabar. Devia ser natural. Isso só vai acabar. Pelo contrário, delegado de polícia tem que ter independência. Todo policial civil, a gente está aí para investigar quem quer que seja, independentemente da classe social, inclusive ou do cargo político, né? E talvez, sobretudo, o político, principalmente. que são aqueles criminosos, talvez da pior espécie, que tem um potencial de fazer um estrago muito maior do que qualquer outro criminoso. Agora, como é que um delegado de polícia, um policial civil, vai investigar, eventualmente, um mau político, um mau parlamentar, um mau deputado, se ele depende dele para ser indicado? Isso precisa ficar claro para a população. Enquanto a gente tiver classe especial que está lá, rodando de cadeira em cadeira, já sem projeto, já sem vontade, mas permanece porque tem poder, porque tem status e não dá vez para os próximos, a nossa situação não vai mudar. Isso vale para todos os policiais. É por isso que a gente defende, sim, uma progressão na carreira com critérios objetivos, no qual qualquer policial que tenha vontade, que tenha projeto, que tenha trabalho, ele consiga chegar lá. Ele consiga chegar no último patamar da carreira. Então esse é um ponto. Necessárias, né? Então esse é um ponto. Reformulação, reestruturação do nosso plano de carreira. Em segundo lugar, regulamentação da nossa jornada de trabalho. Vou começar pelo fim. Hoje, lamentavelmente, nós temos aí inúmeros policiais no estado de São Paulo respondendo em regime de sobreaviso ininterrupto, 24/7, sem direito ao lazer ou ao descanso. A gente acompanhou Tivemos o falecimento um fato do colega, triste, lamentável, terrível. trágico, de um delegado de polícia, Dr. Marcos Roberto, que faleceu, estava em Araçatuba, na sua casa, respondendo ao sobreaviso, foi atender um chamado, dirigindo sozinho a sua viatura policial, numa cidade vizinha, sem equipe, à noite, provavelmente por cansaço, acredito eu, as circunstâncias estão sendo apuradas, acabou se acidentando na rodovia, teve a infelicidade de cair num córrego e falecer. A família perdeu. Então as pessoas que não só não combatem esse sistema, mas que estão promovendo esse sistema, que estão de acordo com esse estado de coisas, hoje elas têm as mãos sujas de sangue. Não é mais possível. Esse tipo de coisa tem que acabar. Então, o RTP, da maneira como ele é visto hoje, como um cheque em branco para o policial trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso tem que mudar. Não dá. Porque não foi para isso que o RTP foi criado. Para quem não entende, o RTP é Regime Especial de Trabalho Policial. O que isso quer dizer?
é que o policial, ele não é sujeito a jornadas regulares de trabalho. O policial não pode falar, só vou trabalhar dia de semana, de dia. Não. Você tem que trabalhar de noite, você tem que trabalhar de sábado, você tem que trabalhar de domingo. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, como escravo. E o que infelizmente ainda acontece nesse estado. Então, regulamentação da nossa jornada de trabalho, com criação da jornada regular, extraordinária, criação das horas extras. Nesse aspecto, e aí entra o que você tinha me perguntado, já chegando nessa questão, com a extensão da gratificação, que nesse caso passa a se chamar verba indenizatória, porque nós defendemos o terceiro pilar, que é a mudança para o sistema de subsídio. E a partir daí, aquele policial, qualquer um que seja, que trabalhar mais, que acumular unidade ou que trabalhar além... Vai receber por isso. Ele vai receber por isso. Qualquer que seja a carreira, qualquer que seja E não fazer como estavam querendo fazer, que você trabalharia, vai para a prefeitura e ganhasse... Que eu acho até um desvio total. Mas aí nessa questão, vamos emendar a pergunta do Fábio Fu. Legal. Sabe bora. Muito bem quem é. O Fábio incrível, lutador das nossas causas. Cara, parceiro nosso, parceiro do Biotão, tá sempre lado a lado do Bioto, do NPN. De verdade. Vamos lá. Cobra, de boa noite, tal. Pergunto o que a associação vê como cobrar os governantes e administradores nossos sobre o índice de suicídio na Polícia Civil. Fábio Fu. Eu também fazia muitos anos que eu não via uma quantidade de gente que, né? Enfim, eu não vou nem falar sobre o... O índice de suicídio na Polícia Civil, ele é alarmante, ele é epidêmico. Nós temos dados oficiais, obtidos por meio de lei de acesso à informação, formulados pela DIPESP, que indicam que o número de suicídios entre policiais civis nos últimos 5 anos ultrapassa em 3 vezes o número de policiais civis mortos em serviço. Então isso quer dizer muita coisa. Muita. A gente precisa olhar para essa realidade e se perguntar o que está acontecendo de errado. Acho que o nosso cliente interno está... E o governo tem que se perguntar, que é quem tem a condição para mudar de verdade essa realidade. Todo programa que a gente passa aqui, a gente fica sempre indignado com tudo isso que a gente está ouvindo aqui. A gente ouve em todos os programas que tem pessoas importantíssimas que já sentaram nessa cadeira que falaram assim, eu não vejo luz no fim do túnel. Aí tem o doutor Palumbo que falou assim, não, eu vejo a luz do fim do túnel porque nós já estamos no fundo. Nós precisamos sair desse buraco. Olha. Então, assim, sem mudança de legislação, se não chegarem... Não vai. Então, mas veja bem, os caras têm interesse de botar uma tornozeleira... Isso aqui e isso aqui, ó. Se você não botar no papel e não assinar... Ele tem que publicar no DO, né? Que a gente sabe que deixa eu terminar meu raciocínio. Os caras estão mais interessados em colocar tornozeleira para um deputado que falou besteira, que é um absurdo também. O cara tá com tornozeleira no pé. Sim, não justifica. Porque ele simplesmente falou o que ele pensava, agiu da forma que... Então, assim, até onde nós vamos aceitar? Eu estou falando como cidadão, nem como polícia. A gente tem que parar para pensar no futuro, porque vocês dois são o futuro, que nós somos mais velhos, daqui a pouco a gente vai embora da polícia e nós vamos querer ainda assistir. Não, mas eu galgo essa briga, eu vou até, nem que eu tenha que ficar até pra expulsória, mas eu sei, mas esse programa, o programa foi feito, foi criado, e eu sempre falo isso, sempre enalteço aqui o estressado do Venom, chamo ele de Venom, né? Porque de repente ele tá legal, de repente ele... né? Não, mas me chamou, me convidou, pra mim é uma honra estar aqui, então a gente tá cada dia crescendo, conhecendo, quero agradecer todo mundo que nós chegamos em 3.500 inscritos. Legal pra caramba. Já é bacana, mas é com um trabalho decente. Não, e com nós temos muito pouco tempo disso aqui. Muito pouco. E o pessoal falou que a gente está sendo considerado assim... É muito legal. De polícia civil e tudo mais. Quando eu mandei. Legal, sério. Pô. Vários polícias aí me chamando. A gente não fica com sensacionalismo, subindo em cima da mesa, botando mulher com a bunda pra aparecer. Não, eu dou umas broncas nele, às vezes meio combinado, mas é tudo combinado, viu? Tá tudo combinado. Mas porque uma vez ele quis beijar ele tá falando do vereador. O becário, ele quis agarrar o becário. Porque o becário, ele é jovem.
jovem. Mentira, ele é jovem. você quis beijar o Beccari. A única coisa que eu falei pro Beccari, que o Felipe Beccari, que também é polícia. Sim. Vereador. Ele foi uma zebra que deu certo na eleição. Que zebra, o moleque trabalhou pra isso. Ele foi pra cima de cuidar dos animais. Agora ele tá com o Instituto Felipe Beccari, que eu acredito que ele vai ter... Mas simplesmente eu só falei pra ele que ele era sangue novo, como eu vejo o senhor também, é sangue novo, a doutora Pamela, que não mudasse. Você vai continuar a sua carreira de político, nós precisamos de sementes como você, para pensar na Polícia Civil, que nos represente, que represente realmente, como a gente fala muito do Bioto aqui, que é um cara que nos bastidores, ele faz muito e ninguém sabe. Como já fiz muito também, o Cobra também, como eu tenho certeza que o senhor lá na associação, que tem um posicionamento indignado também. Renzo Nicoletti, Gustavo Mesquita é foda. É foda. Fala com o quê? A gente fala aqui com indignação, porque a gente ama a polícia e a sociedade precisa. Enquanto eles estão preocupados em colocar a tornozeleira no pé do deputado, tem crianças morrendo, tem adultos morrendo, todo mundo sendo assaltado. Bala. Eu tenho um exemplo. Muito bem, doutor Gustavo, boas propostas, parabéns pra cima deles. Então... Vai falando que eu vou mandando. Mas ele não lê nada, ele não lê nada. Tem um monte de pergunta e ele não lê nada. Engraçado. Outra coisa também, eu tenho um exemplo que aconteceu. Quem hoje é vítima do tal do Pix, o banco não ressarce. Não ressarce. O banco não ressarce. Não tem como ressarcir. Não, aí eu fiquei sabendo em off que se você pagar um seguro de R$8 por mês... Absurdo, né? Quer dizer que você paga você está pagando um seguro, que você pode ser furtado, estouram o seu vidro, levam o seu celular, abrem o seu aplicativo, desviam dinheiro e o banco não te ressarce. Pelo amor de Deus, até onde, até quando? Entendeu? Pessoas vão morrer e os caras estão preocupados em colocar a tornozeleira num deputado. É isso que eu estou falando. É muita discrepância, doutor. A gente chega a ficar indignado aqui porque a gente representa a Polícia de São Paulo e representa com dignidade. E quem tiver dúvida da minha pessoa e na do Cobra, é só entrar no RDO para ver quantas prisões nós já fizemos. Boa. Tobia, olha só, isso que você está mencionando é fundamental. Quem tem dúvida se a gente tem qualificação para estar aqui como apresentador. O meu currículo, né? Aí ele fala para mim, não, eu falei para ele, mas eu falei para ele hoje, que ele fica falando assim, meu, você tem história, cara. Todo mundo sabe você tem história. Não, mas é porque a gente não é valorizado. Não interessa. É isso que a gente que dói. A valorização, você tem que saber o valor que você tem. Por que eu vou falar também por que eu não ligo mais pra isso não. Por que essa cana que a senhora falou? Chama o policial, dá uma medalha pra ele, reconhece. Fala, parabéns, colega. Mas tá no vídeo, hein? Parabéns, colega. Você fez um bom trabalho. Eu vou dar um exemplo só pra deixar vocês falarem. Hoje, cheguei na minha delegacia, o chefe falou, Tobia, pega seu parceiro e vai fazer uma intimação. Chefão, agora, pedido, ordem dada, ordem cumprida. Sabe onde é que nós fomos? Dentro do Heliópolis, com a viatura fria, os dois, pra ir dentro, mas entramos lá dentro, até filmei, eu lá dentro. Quer dizer, se eu tomo um tiro lá de cima, o policial civil foi fazer uma intimação, o que vão falar? O que o policial civil tá fazendo na biqueira? Então, é muito. Então, a gente está aqui para mostrar que a gente é ser humano, que a gente tem família, que a gente tem raiz e que a gente respeita a polícia e respeita a Polícia Civil de São Paulo. Esse é o Diário de Polícia. Acho muito bonito, Tobia. Você está falando da indignação. Me parece, eu estou vendo aqui vários policiais comentando, e é muito bom porque aqui todo mundo assiste, né? O programa de vocês. E muitos colegas antigos. Se o doutor mandou para 3 mil delegados... não, mas o pessoal tá sendo avisado. Eu não sei se é do conhecimento. Às vezes o policial, ele tá num plantão, tá lá no fundão, lá na sexta seccional, na central de flagrantes, lá. Será que chega para o policial que, na verdade, tem esperança, sim? Tem que ter, sim. Só que isso depende de muita luta, depende de uma postura. Essa sua postura indignada, Tobia, ela não pode acabar, né? A gente nunca vai acabar enquanto eu não ver mudança. O policial não aguenta mais, às vezes, a gente sabe isso. Mas é fundamental, quando você mencionou deles irem no restaurante, a associação é dos delegados, mas todos os policiais são bem-vindos para ir lá, conhecer, almoçar, conversar conosco, saber o que são essas propostas, levar para os seus colegas na unidade
a gente precisa se reapropriar da nossa história, nós policiais civis em São Paulo. Eu sempre falo aqui. A gente precisa recolocar a nossa história. Muita coisa boa tem sido feita na nossa instituição. E é engraçado que às vezes parece uma dissonância. Ao mesmo tempo que nós estamos indo para um auge de tecnologia, coisas legais acontecendo. Muito ainda espetacular. Assim, não é? Em termos de investigação, nós que temos um tempo de polícia. Fora de série. Gente do céu. Toda a delegacia tinha que ter um cara, um polícia com uma viatura para levar 1 quilo de papel todo dia no fórum. Sabe? Levar legitimação. A festa do policial era levar de legitimação no RGD. Era aquelas 3 horas você ia até o centro, ia no Estadão, comer, esperava a legitimação. Hoje não, Lead vem ali rapidinho. Então, assim, e como é que a gente pode fazer? Isso é um debate importante, Tobia. Como é que a gente pode fazer para que os nossos colegas que estão cansados se motivem novamente? Todo mundo entrou na polícia para ser o mocinho. Todo mundo entrou na polícia porque assistiu o Máquina Mortífera e falou, caraca, eu queria muito ser o Reese. Todo polícia macho. Eu tô velho demais para isso, como diria o Roger. Entendeu? Todo mundo tem isso. Então, assim, é importante a gente resgatar, pegar essa felicidade, essa vibração que vem dos novos, né? Tudo que a gente brinca, chama de paraquedas, calça branca. Pegar, dar um calça branca para cada antigão e, sabe, vamos se motivar. Isso que você tá falando pro Tobi é muito bonito. De, olha, você tem que se valorizar, tem que vir dentro de você. Então, assim, eu agradeço, os nossos policiais, a gente precisa tirar força, né, dessa resiliência que o Gustavo apontou como sendo a nossa característica e nos reapropriarmos da nossa narrativa. Continuar amando a nossa instituição, fazendo o nosso trabalho, atendendo a população como a gente gosta de fazer, fazendo boas investigações e, assim, tendo força e entendendo o que é que está sendo feito. Tem esses projetos, isso é ótimo, a gente precisa sentar, conversar, saber o que vocês estão bolando e assim, todo mundo tem que ir conhecer, saber o que está sendo feito. Com relação à legislação, é importante a gente dizer o seguinte, por conta da minha atividade hoje, tanto à frente da DIPES como também à frente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, que representa 14 entidades de delegados em todo o país, 14 estados, então a gente acaba conhecendo muito a realidade de outras polícias também. E o que eu posso dizer, que a gente sente nitidamente, que todos os policiais do país nos respeitam pela nossa qualidade. Muitíssimo. Nós somos referência. Nós somos referência em termos de qualidade, de investigação, de eficiência. Somos referência, isso é fato. De outro lado, quando eles começam, eles perguntam, a gente conversa, eles começam a entender a nossa realidade. Mas como é que é a carreira lá? Eu começo a contar, por exemplo, para começar do nosso salário. Né? Não vou nem... Daí vamos nem tocar aí, né? É até desnecessário dizer. Está falando de plano de carreira. Quando eu falo para ele que um delegado de polícia, um investigador ou um escrivão, para chegar na primeira classe, que não é o último patamar, ele demora 30 anos, você fala, não, você está gozando com a minha cara. Não é verdade isso, não é possível. Porque lá, na maioria dos estados, como na Polícia Federal, o policial chega ao último patamar da carreira com 15 anos de serviço, com 20 anos no máximo, de acordo com a sua vontade, com os seus méritos. Né? Aqui a gente leva 30, 40 anos para chegar nos postos de comando, que leva uma polícia envelhecida. Você vê os postos de comando de todas as polícias, são policiais relativamente jovens, nada contra os veteranos, que é importante também a experiência, não é essa questão. Mas é importante que a gente tenha essa oxigenação, né? Que a gente tenha essa renovação que gera a motivação em cada policial. E em termos de legislação, o que a gente percebe também nitidamente, que se em termos de eficiência nós somos referência, nós somos exemplo, em termos de legislação, de aprimoramento institucional, a Polícia Civil do Estado de São Paulo é a âncora das polícias civis do país. Se não for do mundo, viu, doutor? Porque... Não duvido, não duvido. Se não for do mundo. A nossa lei orgânica é anacrônica, nós temos tipos... Com tudo que a gente tem contra nós, pelo pouco que a gente tem, fazer tanto. A gente imagina, faz muito. Falando muito, aqui para a população, né? Muito. Imagina a população se nós tivéssemos a devida condição, devido apoio do Estado, da legislação para fazer mais gente, o que a gente tem condição. Porque o nosso problema às vezes é o que nos tá frustra, né? A gente fica aqui falando, é natural, tá todo mundo aqui meio exaltado. Tá todo mundo tenso aqui. Não, mas não é, porque a gente sabe que paixão, a gente sabe que tem conserto. A gente sabe o que a gente poderia fazer e a gente não consegue fazer porque a gente não tem condição, a gente não tem apoio do governo, a gente não tem a devida valorização, a gente não tem respaldo. Então isso nos frustra. Saber que a gente poderia fazer mais pela nossa missão, mas a gente é impedido de fazer. Sem contar que faltam 15 mil policiais em déficit aqui.
a gente fazendo mágica, né? A polícia fazendo mágica. É o que eu tô falando, o que o senhor tá falando. Todo mundo no mesmo barco. Tá faltando tanta coisa aí, mas por isso que a gente está aqui debatendo. São informações maravilhosas que vocês estão passando pra gente. É sensacional. Recíproco, né? Mas eu acho que a gente tem que dar uma relaxada, tomar uma água, comer um. Não sei o que você comprou aqui, caiu o telefone do doutor. Acabou com a live do Gustavo. Até caiu o telefone do doutor, mas é o seguinte, eu falo. Totalmente desastrado. Ele fez de propósito, ele viu que o celular do doutor era legal. Mas eu vou fazer uma pergunta para dar um. Ele falou para você que ia fazer, né? Não, ele queria cair, isso aí pro pessoal vir pra cá pro YouTube aqui. Mas eu já vou quebrar um pouquinho tudo isso, perguntando pro doutor qual foi a sua ocorrência que te tocou teu coração, qual foi o momento assim que você falou, pô, caramba, meu. Cara, e a doutora também na sequência. Eu nasci pra isso. Tem uma história aí, deve ter alguma história profunda aí que tocaram em vocês. Tem várias. Então, vamos falar um pouco de. Chega de falar de política, porque a ideia do diário não é falar de política, é falar de polícia. É isso aí. Legal, boa. Vamos lá, voltar pra polícia então. Sabe qual a diferença entre a polícia e a política? Mais fundamental e mais evidente, assim, por tudo que eu conheci de polícia e por tudo que eu conheci de política. Só sabe que quando eu falar de política, cai o Ibope, né? O então povo quer saber de polícia. Então vamos mudar. O povo gosta de saber de polícia. Mas a diferença é a O seguinte... povo está cansado dos políticos, a verdade é essa. Na polícia a gente conhece os nossos inimigos. Os nossos inimigos são declarados. Na polícia. Dois, né? São dois lados de inimigos, né? São os mala... Também. Não, ele tá falando que no nosso meio... Não, eu sei, mas você entendeu o que eu quis dizer. Nós temos dois lados que são contra. Como é que venceu? Doutora Pamela, começa pela ocorrência, então. Na verdade, como o Marco falou, tem várias ocorrências. Eu acho que todo policial... Você sabe que eu pensei nisso essa tarde, Marco, de falar sobre isso? Quantas pessoas se emocionam, já pararam para refletir o quanto de entretenimento policial vende desde que o mundo é mundo? Desde a Idade Média, não tem uma novela de cavalaria que veio o Cavaleiro, Salvar e tal, não sei o quê. Desde então, a história policial é uma investigação, alguém que salva alguém, é o entretenimento que mais vende. E é curioso que a gente tem N histórias dessa para contar. Quem encosta ali na Esfirra do Gordo, na esquina da Brigadeiro Tobias com a Washington Luiz, é o lugar que a gente se une para contar mentira, né? Por isso a gente adora contar mentira. Mas conta, doutora, conta a melhor, conta. São muitas coisas boas, mas não é história feliz. É história ruim. Infelizmente, eu passei muitos anos no DHPP. Fiz muito local de homicídio. E certa vez nós fomos atender um local de homicídio lá em Parelheiros, na área do 25DP. Por alguma razão, entraram um sítiozinho, uma chácarazinha, para subtrair uma bobagem qualquer, uma televisão velha, sabe assim? Subtrair pertences pessoais de valor irrisório. Ingressaram, possivelmente, pelo tamanho da bagunça que deixaram na casa, né? Usuário de droga, gente viciada, ingressaram, mataram um senhor, um monte de facada. E aí, na polícia, no DHPP, o que acontece? Se é a mulher da equipe, adivinha, né? Você vai ver, você é mais sensível. Você fala com a família da pessoa aí, hein? Por favor. Foi um dos piores dias da minha vida. Por quê? Chegou a irmã desse rapaz do trabalho, ela trabalhava à noite, ela chegou de manhã. Quando normalmente tem uma viatura preta do DHPP na porta da casa de alguém, de imediato vai ter uma mãe gritando, uma esposa chorando, um irmão sofrendo, né? Essa mulher, me embarga a voz, Tobias, é pesado. Essa mulher, ela me abraçou, não é que ela chorava, ela gritava. O que é que eu vou fazer? Eu só tenho meu irmão. A gente perdeu os nossos pais, a gente era criança, a gente cresceu junto na rua. Eu não tenho mais nada, Ela gritava. E aí você olha e fala, cara, por que é que eu tô aqui? Meu Deus do céu, entendeu? E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, assim, isso, né? Isso, assim, aquele fim de plantão, sabe? Você amanhecer em Parelheiros, né? Aquela névoa acontecendo. Você fala, cara, é muito doloroso. Mas tem as coisas felizes direto. A pessoa fica brava quando ela vem na delegacia fazer um BO, que a gente fala, senhor, o senhor tem um e-mail? Tem a caixinha do seu telefone? Fala, lá, tá chutando a minha ocorrência, não quer me atender. Não é isso. O que a gente devolve de telefone todo santo dia... Todo plantão meu no segundo DP, o que a gente devolve de telefone recuperado, ontem mesmo, o flagrante que a gente fez essa noite,
o fulano passou de bike, tomou o telefone da mão do menino, o menino tentou segurar, ele machucou, fiz flagrante de roubo impróprio no cara. Adivinha o que o moço fala? Fala, senhora, pelo amor de Deus, estou aqui no ponto de ônibus, estou pagando o telefone, graças a Deus. A polícia militar pegou, eu falei, então, estou fazendo flagrante, vou pedir a preventiva dele. Ele, brigada. O obrigado de um cidadão, Tobia, quanto significa? Nossa Senhora. Quantas vezes você devolveu um carrinho assim? O Fiat 147 daquele tiozinho do Olha Cândida, sabe assim? Quantas vezes aquela pessoa que não tem seguro, ela nunca conversou com uma autoridade pública na vida dela. Ela nunca teve acesso a ninguém no Estado. Acho que isso é o mais bonito na nossa profissão, né? É que a gente é a autoridade do Estado que está ali o tempo inteiro, cara a cara com a população. Doutor, isso daí... E é bonito, é gostoso a falar gente sempre diz, né, que essa desgraça é daquela família e quantas desgraças mais nós vamos precisar viver e vivenciar enquanto não se mudar a legislação do Brasil. Enquanto não mudar a legislação, terão ocorrências assim. O doutor daqui a pouco vai falar da ocorrência dele, o Cobra tá... Pode falar, eu quero fazer uma pergunta pro doutor. Doutor, o senhor acha que essa nova lei da... A gente tá até aprendendo no curso lá, essas coisas novas, né? Do... abuso de autoridade, veio para ajudar ou veio para atrapalhar? Olha, eu acho que nenhuma coisa nem outra. Eu não iria nessa linha. Não é porque eu tô no muro, não, que eu não fico no muro. Aqui mas ninguém fica no muro, né? Aqui não dá. Eu digo que, na verdade, a gente não precisa de uma lei como essa. A gente não precisa de lei de abuso de autoridade. Porque o abuso de autoridade, bem como outras formas de transgressões, sejam na esfera penal ou disciplinar, elas sempre existiram e estão aí para ser aplicadas. Né? Então, o que eu vejo é que muitas vezes há essa ânsia do poder legislativo, do meio político, às vezes da própria sociedade, em produzir novas leis, criar mais leis, né? De um lado, porque quer mostrar serviço, talvez, e é impressionante também o seguinte, né? Vocês já viram a eficiência para aprovar certas leis que não tem utilidade nenhuma, pelo contrário. 2 palitos. Às vezes só atrapalha. 2 palitos. Aprovado em toque de caixa na calada da noite, né? Ninguém nem fica sabendo. Agora, outras coisas importantíssimas demoram anos, às vezes décadas, né? Mas, enfim. Agora, a gente vê que muitas vezes há essa ânsia por criar novas leis, mudar a legislação, quando, na verdade, talvez, a nossa legislação penal, por exemplo, não sei sua opinião, até gostaria de ouvir, Pamela, mas ela não é ruim. Eu acho que ela é suficiente, talvez. Nós temos penas, nós temos uma abrangência boa de crimes, de condutas que configuram crimes, nós temos penas relativamente altas. O que nós precisamos é que essas leis sejam efetivamente aplicadas, né? Que muitas vezes mais importante do que o rigor do castigo, a severidade do castigo, é a certeza de que esse castigo vai ser aplicado. Grande becária. Becária. Isso aí, certeza do castigo de becária, um dos papas da criminologia, né? E quando a gente tem uma situação como a atual, em que crimes ficam impunes por conta, e a gente volta para o papel da Polícia Civil, o papel da Polícia Civil está diretamente ligado a essa certeza do castigo. Nós somos a porque repressão, nós né? É que investigamos o crime, elucidamos as circunstâncias, identificamos o ator e promovemos a sua punição, né? Agora, quando crimes ficam sem investigação, porque nós não temos, porque faltam 15 mil policiais, porque os policiais que aí estão, muitas vezes estão sem motivação, estão cansados porque tem que fazer bico para sobreviver. Hoje o policial honesto, né, Tobia, estamos aqui, não estamos falando mentira aqui, falar português claro, o policial honesto tem que fazer bico para sobreviver, porque ele tem que colocar o pão e o leite na mesa da sua família. Ele está cansado e crimes ficam sem ser investigados. Isso gera impunidade, isso estimula a prática de novos crimes, né? Então, talvez, respondendo a sua pergunta, assim como a lei de abuso de autoridade, como tantas outras que são criadas, elas seriam desnecessárias se a gente tivesse uma devida vontade política dessas pessoas que estão lá para isso, de governos como nós, como o governador João Dória, que foi eleito usando a nossa bandeira. A nossa bandeira da segurança foi empunhada para ele se eleger. A população votou nele porque ele falou e se comprometeu com a população e com nós, policiais,
que ia valorizar a segurança pública. E quando ele, depois de eleito, faz a mesma coisa que os seus antecessores de 30 anos de PSDB fizeram no estado de São Paulo, sucatearam a polícia, foram tolerantes com o crime organizado, não deram condições para a polícia trabalhar, trata seus policiais como seres humanos de segunda categoria, pagos para viver sem dignidade e morrer sem qualquer amparo do Estado. Então, quando isso acontece, na verdade, os governos não estão traindo os policiais, eles estão extraindo a própria população que o elegeu. Eles traem os seus próprios eleitores, né? Então, respondendo aí a questão, eu acredito que ao invés de termos novas leis, o que a gente tem é que eleger melhor os nossos representantes e cobrar desses representantes, para que eles façam aquilo que é obrigação deles, que é trabalhar pela população. E governante não tá aí para ser bajulado, seja quem for. Governante está aí, político, que decide entrar na política, tem que ser, legislar, e tem que ser cobrado. E tem que ser cobrado. Só dar um detalhe no que o senhor está falando. Não são os políticos que sentem a temperatura como a doutora sentiu. E a irmã abraçou num homicídio, latrocínio, não é verdade? Exato. Então, assim, eu fui até mais fundo, fiquei pensando enquanto o senhor falava aqui, que devia dar uns pitacos na legislação, são policiais da associação, né, do sindicato, são estudiosos, técnicos, vivenciam essa situação para que não chegue... O que acontece? A partir do momento que muda a legislação, doutora, o que é que vai acontecer? Vai apertar os malas. Os malas vão parar de falar o quê? Agora a coisa... Porque eles estudam. Então, isso dá certeza, caras sabem até onde eles podem enxergar. Eles sabem que eles podem esculachar. Ó, tem aquele vídeo aí, ó. Tem um vídeo aí. Eu vou pedir para vocês comentarem esse vídeo, já que a gente está falando. Vamos colocar esse vídeo aí, ó. Esse vídeo é de hoje. Eu não falei da minha ocorrência, hein? Esse vídeo é de hoje, ó. Eu quero o comentário das duas autoridades. O que os senhores fariam nessa situação, hein? Olha lá, os caras chegaram, ó, dentro de um mercado. Minha Nossa Senhora. Olha essa senhora. Você quer que eu fale quem foi? Eu já matei quem foi. Já sabe quem foi? Mas na cara. Na cara, amanhã eu já tô ligando pro doutor Pedro e falo, pode apostar que foi, né? Que na verdade já me ligaram dessa região. Isso daí pra mim é covardia, ó. Tinha uma mulher ali, saiu mancando ali, acho que tava machucada. Não, o cara atropela ela aqui na hora que ela... Ele pisa nela, sei lá. Não, o próprio vigilante na hora que cai. Olha o esculacho com a sociedade. Isso é um esculacho com a sociedade. E isso vai até quando? Ele já vem com uma cara de palhaço. Essas imagens, mesmo, elas né? chegam para os deputados, elas chegam para os governadores. E aí? Não, porque foi passado em rede nacional. Exatamente. Covarde, ele ainda sai com segurança de escudo, tem o resto, né, desse vídeo, covarde, né? Que eles saem e ainda dão um tiro de metralhadora para dentro. Para esculachar. Olha lá. E fuzil. Tem outro, coloca o outro. Manda o outro. Então é um esculacho, né? Olha aí, ó. É um esculacho isso. Os caras têm treinamento, hein? Você viu? Na verdade, hoje, o crime organizado, eles realmente não são mais trouxas. O cara tem treinamento. Todos têm padrão. Todos têm padrão. Ficou um filmando todos têm padrão. Chega, né? Todos têm padrão. O deslocamento dele é de quem tem treinamento. Em todos os vídeos que a gente assistiu de roubos a carro forte, a empresas de valor, de guarda de valor, todos vocês percebem que todos os vagabundos, todos sabem exatamente o que cada um vai fazer. Todos sabem. Alguns dão uns vacilos. Sim. E por causa desses vacilos, como já deu para perceber aí, né? Você consegue chegar nos caras. E aí, agora, uma coisa que me deixa muito triste é você ver exatamente isso. Os caras com máscara, luva... E esse dinheiro todo vai para onde? O crime organizado. Lógico. Esses caras vão comprar carro. Compra de arma, de droga, de tudo. Aí com colete à prova de... Agora, isso é o pior de tudo. Pra que fazer isso? Já zoaram tudo. Pra que sair dando tiro? Como quem quer dizer, nós conseguimos. O que os delegados falam em relação a isso? Eu acho que assistir uma cena como essa, infelizmente, é revoltante, né? O cara bate nela lá. Para nós, para toda a população... isso representa não só a nossa vulnerabilidade, de nós policiais, de toda a população, de todo o povo, cada cidadão, mas representa, mais do que isso, a falência
do Estado de Direito, a falência da ordem pública. Volta o vídeo só mais uma vez, por favor. Isso é reconhecer, assistir um fato como esse acontecendo à luz do dia, com cidadãos aí que estão armados até os dentes, né, com aparentemente aí até treinamento policial, né, eventualmente pode ser até um ex-policial, algo assim. Isso é o crime organizado, né, é o crime organizado que cresce, infelizmente. Aqui no estado nós tivemos o nascimento, a criação do PCC, que foi a maior organização, é a maior organização criminosa do país, talvez do mundo. Hoje do mundo. Reconhecida como máfia, preocupação internacional. Isso ocorre o quê? O crime organizado, isso é crime organizado. Isso aí tem que ser extirpado na raiz, isso aí tem que ser combatido com energia, com rigor. Com rigor. Mas com a política que a gente tem hoje. Quando chegou nesse ponto, eu defendo inclusive o seguinte, viu? Eu defendo que a polícia, infelizmente, a gente atua quando nada mais deu certo. Eu defendo que segurança pública vai muito além só da polícia. Segurança pública é educação, é esporte, é lazer. Tem que começar da base, óbvio. Nisso que a gente tem que investir. Agora, chegou nesse ponto, não tem mais o que fazer. Isso aí não ressocia, infelizmente. Né? Então, assim, aí para esses casos, é repressão. Nessa situação, legítima defesa de terceiro. A polícia tem que chegar atirando, obviamente. Arma em punho legítima defesa de terceiro. Arma em punho é a agressão atual. Arma na mão é a agressão atual. Estamos aqui falando de direito, não estamos falando... Então, peraí. Então o senhor falou que a polícia tem que chegar atirando. Se atirar demais, é excesso. Não. Aí o policial... Dessa, não. Mas aí é complicado. Veja bem, muitas situações acontecem. Uma situação dessa, você tá com os caras, colete é prova de bala. Não, peraí. Não tem mais não. Não, cara, não. Mas muitas vezes isso chega no poder judiciário. Falar que o cara tá com 38, sem colete, sem nada, é excesso. Aí não tem excesso, não. E os grupos de direitos humanos, mesmo, que defendem só uma parcela de humanos, porque os policiais, para ele, por exemplo, não são seres humanos, talvez... Né? Eles começam a olhar, se acontece como vocês falaram, como a gente falou, não, isso aqui, o policial tem que chegar atirando, né? Tem que chegar a pedir licença. Não, mas é capaz sim, você tem razão, viu, Marco? É sentando o pau. Que o policial vai chegar. Eu acho que é muito. É muito curioso. Você tá quietinho, bonitinho no gabinete. Vocês mencionaram assim, né? Porque aí o judiciário, aí o promotor vai denunciar, e aí alguém vai falar na mídia, aí sei lá quem de tal entidade se valendo de um discurso que é uma apropriação mentirosa do que é direitos humanos, porque direitos humanos é direito para todas as pessoas, inclusive e principalmente para policiais, ok? Que tá errado, assim, tem que ser para os humanos corretos, então, assim, direitos. Qual é o ponto? Você tá bonitinho ali no gabinetezinho, com um ar-condicionado, assistindo no slow motion, bem numa boa, você não faz ideia do que é ouvir tiro comendo para o seu lado, você não faz ideia do que é entrar em visão de túnel, ficar com receio, não sabe se o seu parceiro está vivo ou morto, tiro comendo na sua cabeça, população gritando, a decisão em segundos se você vai atirar numa pessoa ou não, o medo de acertar um inocente... Sabe? Então, assim, isso tudo é muito fácil essas pessoas querem calcular, a opinião pública vira contra a polícia. Pois é. É isso que eu quis dizer. As pessoas, elas querem calcular se essa situação, se alguém virar, eu saio da polícia e nunca mais volto. Sabe? Eu dei o exemplo que aconteceu na minha casa. Eu tô lá, deitadinho, dormindo, 4h30 da manhã, simplesmente o que aconteceu? 4 vagabundos, balaclava tal, sentando o pau no carro da PM, dando tiro nos policiais civis militares. Aí apareceram mais 3 carros, os caras tudo de fuzil. E os caras estavam indo para executar os PMs. Você como policial, que você tá ali com a tua família, você vai fazer o quê? Você vai deixar os caras atravessar mais uma rua e matar os caras? Não, o que eu tive que fazer? Intervir. Tiro. Mesmo colocando em risco família, você não ia deixar. Fiz isso. Você sabe qual foi o dia que eu contei isso num podcast? Você sabe o que uns caras lá falaram? O cara é o super-homem, o cara é o fudidão, o cara... Eu não sei se é o polícia que inveja, porque assim, tem polícia que fica a vida inteira pra participar de uma situação, de um tiroteio. Todo polícia sonha em um dia entrar num entreveiro. Eu não sei por que esse tesão que todo mundo tem. Eu não. Pra mim, se eu passasse meus 35 anos sem precisar ter trocado um tiro,
E olha que a gente não foi uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Quem trabalhou nos lugares onde a gente trabalhou, onde eu trabalhei, tá aí hoje meu diretor, doutor Fábio Caipira. Nós participamos de tiroteios juntos, assim, que foi uma coisa absurda, que os caras saíram dando tiro na gente e você via e fala, cara, é uma coisa surreal. E aí, é o que eu falo, numa situação dessa, o que eu falei de saturar, é saturar. Um cara tá com um fuzil, um colete à prova de bala, balaclava e tal, ele tá ali para o que der e vier. Agressão saturação. Atual. Não tem nada agressão atual. Saturação. Enquanto a ameaça não tiver caída no chão. Você sabe como é que chamam esses caras? Acabou. Lagarto. Tudo que eles vale vão a pra pena, matar ou pra morrer. Tudo que vale a pena de ser atingido uma vez, na vale a pena de ser atingido mais de uma vez, duas, Eles três. vão pra trincar, Então, eles vão pra trincar, eles vão pra encarar a polícia e pra trincar. Mas a ponderação do Tobias é muito boa, porque na verdade, junto com o que eu disse, você no meio desse fogo todo, o Marco, você vai ser julgado e comentado por pessoas que não têm a mínima ideia do que é aquilo. O que eu quis dizer vão é que querer contar se é um tiro ou dois, mas podia ter dado na perna dele. Nas entrelinhas, você vê uma ocorrência dessa, onde chega o polícia, troca tiro, derruba os caras, ok, bonito, bacana, para a sociedade, a opinião pública. Porém, rola o quê? Toda a investigação daquela situação... Sim. Aí o promotor de justiça já começa a querer apertar o policial, e os direitos humanos é sempre contra. Então a gente luta contra uma maré violenta, e não é brincadeira, foi o Cobra falando, a doutora falando, o doutor, tudo aqui. Você tem que calcular a hora que você vai atirar, se você errar. Então é assim... Como é que faz? Quantas pessoas têm essa decisão, a primeira regra né? que a gente aprende na academia, nas aulas de conduta policial. Mas o que a gente faz, doutor? Primeira regra é voltar vivo para casa. A polícia tem que voltar vivo para casa. A sua escolha é voltar vivo. Matou, doutor. Muito bem colocado. Não, então hoje, olha que coisa. Eu tava hoje dentro do Heliópolis. Possível. Eu poderia não estar aqui agora. Para afastar o que ameaça a nossa vida, a vida da vítima. Não é que eu falo assim, ó, policial sensacionalista. Não. Eu estava dentro do Heliópolis com a viatura fria e fui lá fazer uma intimação. Eu poderia ter tomado um tiro lá de cima, lá, o cara... Facilmente. Não poderia? Eu poderia não estar aqui. E aí? E aí, vamos enterrar, já era, um a menos. Não, a gente tem que ser respeitado até na morte. Deixa eu fazer mais uma uma pergunta. É o que está faltando, respeito aos colegas. Nós não estamos no final, mas falta... Tá quase no final, né, gente? Mas 25 minutos para acabar. Pergunte aos doutores qual a posição deles quanto à demissão de policiais quando absolvidos pela justiça com insuficiência de provas. Porque hoje nós temos a via rápida, né? Pá, pegou a mão do cara embora para depois o cara fazer toda aquela luta, por mais que o cara tenha sido absolvido. Então a pergunta, eu acho que até uma pergunta, o que vocês acham sobre esse tipo de situação em que o cara toma uma bica e depois ele é obrigado a fazer aquela baita luta para poder voltar, né? Então, isso se refere àquela outra problemática que a gente estava falando pouco tempo atrás, que é o tanto que a nossa legislação está ultrapassada. E aí a nossa lei orgânica, que é o grau de obsoletismo da nossa lei orgânica. E dentro da lei orgânica, nós temos, por exemplo, os tipos abertos, que são as transgressões disciplinares extremamente subjetivas, né? Então isso abre caminho para perseguições de policiais por questões pessoais, por questões políticas, retaliações, né? E dessa maneira também o nosso processo administrativo disciplinar também. Então são situações que precisam ser revistas, inclusive à luz da própria Constituição de 88, que veio posteriormente à nossa lei orgânica, né? Então, como bem lembrado, aí, bem apontado pelo colega, essa é uma situação que não deveria ocorrer dessa maneira. A presunção de inocência, e aliás isso vale... que eu ia falar, são dois pesos, duas medidas. Quer dizer, a presunção de inocência... O cara fica preso, tem que fazer uma força, gente, nesse país. Sim. O cara tem que fazer uma força para ficar preso. Que tanto se fala... Justamente, a presunção de inocência parece que só vale por outro lado. Pois é. Eu sou um defensor das garantias. Não. Eu sou defensor, sim. Eu acho que a gente tem que aplicar as garantias, sim, até para valorizar o nosso serviço, para que a gente dê um tratamento que a pessoa pague, mas pague por aquilo que deve. Exato. Ninguém aqui faz justiçamento. Que são dois pesos e duas medidas. É isso que entristece. Eu sou a favor da justiça. Vagabundo sai numa audiência de custódia, a polícia fala que fez não sei o quê. Parece que se inverte essa presunção. Mas o policial, ele parte da presunção de culpa, ele parte do 7-1, ele tem que virar o jogo. Então, alguém que está ali há anos
complementando o que o Gustavo está mencionando, é isso. Não é... Às vezes, acho que a sociedade ouve nós policiais falando, parece que a gente quer algum tratamento especial. Ocorre que... Qual que é a ideia de igualdade? O que é igualdade? Igualdade é você tratar alguém que é desigual conforme a desigualdade que ela tem. O policial não é um igual. O policial é um desigual por excelência. Então, a aplicação dessas garantias, elas igualmente têm que valer e têm que ser observadas na sua inteireza para um policial. Então, assim, hipoteticamente, são situações de insegurança jurídica. Tem um cavalo do lado. São situações de insegurança jurídica que muitas vezes vão pôr o policial nessa decisão que o Tobia mencionou no caso do vídeo. Muitas vezes o policial, ele em um segundo vai passar na cabeça dele a esposa, o filho, tudo que ele vai deixar. E agora? E se eu der um tiro na hora errada? E se eu for preso? E se eu perder a minha carreira? Sabe? É muito, muito complicado. Então, assim, como o Gustavo disse, essa garantia, como é tão complicado, a pessoa só vai presa aí depois de condenada em segunda instância, e para o policial é assim, só para atender um anseio midiático, a gente que precisa condenar alguém, eu quero ver, tá no lugar daquele policial, eu quero ver você tomar uma decisão como ele tem que tomar em fração de segundos. Então, não dá para ser dessa forma, na minha visão também. A nossa preocupação, desde o começo, é valorizar a nossa instituição. É uma coisa que a gente fica indignado, né? A gente está falando, fica pensando em mil coisas. De que jeito a gente vai mudar isso? Agora nós estamos com alguém batendo aqui do lado, que está chegando aqui, mas faz parte. Vou lá e dar um murro na porta não vai dar tiro em ninguém. Tá vendo? Aí a polícia é o que? Arbitrário, fascista. Tá vazando, não tá? Não, os caras não sabem que nós estamos ao vivo aqui. O cara não sabe que nós estamos ao vivo, mas não é. Pedimos desculpa para quem está assistindo, mas é assim, né? Fazer o quê? A vida da gente é assim. Faz parte. Ele está acostumado a lidar com improviso também. Policial civil está acostumado a improvisar. Só improvisa o tempo todo. O Gustavo falou da LOP, acho que é o Marcelo Terra que está comentando. Muitos artigos da lei orgânica não foram sequer recepcionados. Sim. Vamos lá. Doutor Gustavo, o que é procedimento irregular de natureza grave? Justamente, é um tipo extremamente aberto. É tiro pra cima no forró. É de tiro pra cima no forró, não dá bom dia. Eu sou superior. Por qualquer motivo, eu não gosto de você, eu tô bronqueado por questão pessoal, porque, enfim... Eu quero um jeito. Não se mistura, né? Não pode se misturar. Um procedimento Gente do céu. irregular de natureza grave. Então, isso cabe qualquer coisa. É o exemplo de tipo aberto que não foi recepcionado. Que é o que ele comentou aqui, né? Então, eu repito, em termos de legislação, de aprimoramento, aperfeiçoamento institucional, a nossa Polícia Civil é a âncora das polícias civis nacional. A gente precisa urgentemente rever a nossa lei orgânica, de um novo plano de carreira, regulamentar a nossa jornada de trabalho. Vamos ser objetivo? Como é que faz isso, doutor? Por que não é um jogo de egos? Vamos ser objetivos. Vamos pra cima, doutor. Se for um jogo de egos, é exatamente o que nós podemos entrar. O que nós Se for precisar ajoelhar, não é? Implorar e falar, começando do fim. Uma hora só de, sabe? Todos esses projetos, quem pode fazer esse projeto? Começa aí. A iniciativa desse projeto. Você pode ter toda a Alesp, toda a Assembleia Legislativa... A gente levanta a bandeira aqui, vem toda hora falar aqui no diário. A favor desses projetos, encampando um projeto como esse de reestruturação da Polícia Civil. Mas não adianta, porque vai ser inconstitucional, porque a iniciativa desse tipo de projeto, de reestruturação de carreiras, criação e extinção de cargos, tudo isso... é iniciativa exclusiva do governador do estado. Então a gente está na mão de uma única caneta. A gente pode ter todos os deputados da Assembleia. Então nós temos que colocar um governador que gosta de polícia. Deixa eu só finalizar meu raciocínio, que isso é importante. Por que os governadores não gostam de polícia? Então eu quero entender isso. Então vamos lá. Mas aí é o seguinte. O que interessa para o governador? Aí nós tivemos sucessivamente governos há mais de 30 anos que sucateiam e desvalorizam, e desprezam e humilham a nossa Polícia Civil. Isso não é à toa. Isso é devido a alguns fatores, a gente pode apontar. Primeiro que a nossa atividade ela não é ostensiva, então ela não promove um marketing, uma propaganda eleitoral como uma polícia fardada, que traz mais marketing eleitoreiro para o governante. De outro lado, mais importante, que uma polícia civil bem respaldada, fortalecida, com respaldo institucional para investigar, ela vai se tornar uma pedra na classe, no sapato da má classe política. Como fez muito bem a Polícia Federal em âmbito nacional. Que é o que perguntaram aqui. E é o nosso dever. Então, má classe política astuta, ela vai enfraquecer a sua polícia judiciária, né? Porque dessa maneira, os pássaros vão poder voar
incel de brigadeiro. Dr. Márcio, no seu vice-presidente da Associação dos Delegados, está nos acompanhando. Dr. Márcio, obrigado pelo prestígio. Hein? O C-Code. Grande colega, poxa, fantástico. Mencionou o C-Code, a necessidade de prestigiar então nós tivemos aqui uma das nossas propostas aí da associação é estreitar, intensificar o combate ao crime organizado, aos crimes de corrupção e colarinho branco, né? Para isso nós propomos os C-Codes. Foram criados até hoje muito poucos, em algumas poucas seccionais. Com muito esforço ele foi institucionalizado, mas ainda falta. Agora, esse é o ponto onde eu queria chegar. Apesar da gente depender dessa única caneta, e aí nós temos sim a responsabilidade dos nossos governos, dos nossos governantes que viraram as costas e nos desvalorizaram até hoje há mais de 30 anos, são os responsáveis por a gente estar nessa situação, mas muitos fatores internos, muito depende de nós, e se a gente fizesse mais, se nós tivéssemos mais engajamento institucional de todos nós, e especialmente daqueles que comandam a nossa instituição, nós poderíamos gerar uma vontade política maior nesses governantes, para que eles tivessem a vontade de usar essa caneta de maneira adequada e promover esses avanços. Mas, infelizmente, o que eu sinto falta também, e aí nós temos que colocar, sim, as responsabilidades de cada qual no seu devido lugar. E o governo tem, sim, os nossos governantes nos últimos 30 anos de governo tucano aqui no nosso PSDB, tem uma responsabilidade direta pela nossa situação vexaminosa hoje. Mas também falta bastante para nós engajamento institucional. Nós vemos em outras instituições os dirigentes brigando pela instituição, brigando, batendo de frente com os governantes, vestindo a camisa da instituição. Então, mas eu tenho visto estou obrigado a dizer delegados de polícia próximos. Não estou falando dessa administração especificamente, mas de uma maneira geral, nós não vimos e não vemos isso nas nossas administrações da Polícia Civil, nas nossas cúpulas, nos nossos diretorias. A gente tem observado aí várias operações. O superchat é melhor você... Você quer que eu fale? Lê Queria agradecer o Igor Andrige. É um policial militar que foi expulso da Polícia Militar por um deputado. Por um foi aquele que a gente... tenente. O senhor conheceu agora há pouco aqui. Que perseguiu e expulsou ele. Mas não tinha, expulsou ele. Hoje ele luta bravamente pelos direitos dos praças. Né? Mostraram até um vídeo pra mim aí que não são só os que ele falou aqui, sofrem, porque na verdade eles mostraram o vídeo de um major que recebeu continência de um tenente e o major vem dar um tapa no meio da cara de um tenente. Eu acho que isso acontece na Polícia Civil, todo mundo sabe, vai dar né? problema. É homem, não adianta, pode ser quem for. Um tapa na cara e o cara se sujeitou a tomar o tapa na cara e ficou quieto, porque sabe que se tomar qualquer tipo de atitude, ou vai preso ou vai pra rua, por causa de uma hierarquia. É o que eu falo, ter o respeito é a melhor coisa que existe. Por isso que eu falo, levanto hoje, levanto amanhã e levanto todos os dias quando uma autoridade policial entra na minha sala. Entrou lá, doutor, tá fazendo aqui. Qualquer autoridade, qualquer um, a gente tem que levantar. Por respeito, e não é só porque o cara é delegado. Não é, porque respeito mesmo, é uma questão de educação. Né? É como a gente fala, por que era a continência? A continência nada mais, nada menos é do que cumprimentar... Com respeito. Não! A distância. Porque o soldado estava lá e ele queria cumprimentar o coronel ou quem fosse. Então, em vez de ir lá estender a mão e cumprimentar... Isso aqui era um aperto de mão, era um significado de respeito. E hoje, se o cara bater uma continência, vai meio torta, o dedo não tá encaixado, o negócio tá meio louco pra PM também. Então, quer dizer... tá difícil, o lado da PM, sabe. O Igor aqui, ó, o que ele fez? Obrigado, o superchat do Igor, próximo, R$50. Mandou 50 pra gente aí pagar o estúdio. Dia 15, ó o que o Igor falou. Doutores, delegados de polícia, ó. Boa noite, meus amigos. A união de todos nós deixa os canalhas em desespero. É verdade. Porque o Andrige, ele é um cara que... Não, ele mete a boca. Muitos usam o nome da Polícia Militar e da Polícia Civil como bandeira política. Na PM está cheio de canalhas usando estrelas e incentivando a briga entre a Polícia Civil e a Militar, para benefício próprio. Obrigado, Andrige, obrigado. Mas não vão conseguir porque... nós não temos mais essa mentalidade. A nossa mentalidade máxima que é dividir para conquistar, né? Quando você divide,
você enfraquece o seu inimigo. Aí a briga do Andrige é a mudança da legislação da PM. De não deixar ninguém dividir a gente. Manter a nossa união. Muito da legislação da PM também não foi uma briga... Eles querem causar, às vezes, o podemos ter as nossas divergências, mas aquilo que nos une é muito maior. Sem honra, se é. Mas muito maior. Você... Não, mas é sensacional esse programa, porque vai acontecer. Tem tempo para fazer mais perguntas. O senhor já percebeu? Temos lá. Que vai acontecendo, e a gente agradece a Deus por esses momentos, de estar com pessoas tão especiais. Muito bom. Ô, Boca, eu vou fazer a pergunta. É chato, meu, é chato. Até que idade o curso para delegado de polícia, até que idade a pessoa, o cara pode prestar? Nós não, ou não existe mais temos, idade? Não temos essa limitação. Claro, a limitação vai ser com quantos anos a gente tem que se aposentar? 75. Então, obviamente que não tem essa limitação, né? A carreira de delegado, hoje a pessoa não consegue mais entrar muito jovenzinha, como era antigamente, porque exige-se aí alguns anos de prática, né, de carreira jurídica, de você ter exercido uma atividade. Agora, quantos anos? Ou você advoga, ou esse período ele é conseguido também, Marco, através de titulação, de pós-graduação, ou de outras atividades que são reconhecidas. A propósito, um esclarecimento importante para os policiais militares, muitos policiais militares conseguem, né, trazer o vínculo ali de determinadas atividades que eles exerceram que podem ser consideradas aí como utilizando preponderantemente conhecimentos jurídicos e conseguiram e hoje estão na Polícia Civil. Tem um colega do 24DP que era tenente da Polícia Militar e hoje é delegado de polícia. Então, assim, não existe essa idade máxima. E também você não consegue entrar muito jovem porque demanda-se todo um tempo. É claro que com acima de 70 anos de idade já vai ficar um pouquinho difícil, né? Você conseguir levar um concurso desse adiante, até porque ele é muito longo. Mas não temos idade máxima, não. É isso, doutores. Olha, faltam 10 minutos, né? 10 minutos. Tem um pessoal que manda umas que não dá pra falar. Né? Passou muito rápido, hein, doutor? Acho que foi o podcast mais rápido que nós fizemos. Nem passa rápido. Porque quando é bom, passa rápido. Sabe o que eu fico abismado? Não, porque a gente faz um trabalho de conteúdo muito grande. Esse o Alex é o programa... tá falando uma coisa aí. A Polícia Civil tem o poder de investigar o crime do colarinho branco. Exato. Nos programas de TV, o bandido é o favelado. E, na verdade, os grandes criminosos estão na classe A. A criminologia explica. Na verdade, o crime organizado está em todo lugar, O crime tem que ser combatido, seja qual for, né? Desde os menores. É que nós estudamos... Muita gente acha que, por exemplo, você fala uma contravenção penal. Vamos pegar as contravenções. Vamos falar das contravenções penais, que é interessante isso. Você pega os jogos de azar, que aparentemente é uma conduta... relativamente inofensiva. Todo mundo fala, o joguinho ali que todo mundo faz e tal. Mas pensa no que o jogo de azar sustenta. O jogo de azar sustenta a corrupção dentro e fora da polícia. Infelizmente, temos aí os recolhas, que são esse duto de dinheiro sujo, que a polícia é o receptor, mas passa por todo o duto, por todas as instâncias de poder até chegar no governo, né? Chega no crime organizado, isso prejudica de um lado, operação grande do GAECO agora, a sociedade, prejudica a população. Bloquearam 53 milhões. Aparentemente, é uma conduta relativamente inofensiva, mas o potencial lesivo dela é absurdo. Então a gente tem que combater desde os pequenos delitos até os maiores. Então, assim, cada crime tem que ter a sua reprimenda, a sua sanção e o seu castigo, né? A gente não pode dizer, não, esse crime não precisa. Então, sim, o criminoso de rua tem que ser combatido, o criminoso de varejo, mas é verdade, a gente não pode se esquecer dos criminosos de colarinho branco, que o potencial que eles têm para lesar a sociedade e a população, é gigantesco. Em termos numéricos, em termos reais, é muito maior, realmente, até do que um criminoso de rua. Mas todo crime tem que ser combatido sem exceção. Isso da criminalidade, a gente estava... Tem uma operação em andamento lá no 2º EP, Operação Cyber Bypass, que é justamente como é que está acontecendo esse furto de celular no centro, que a gente fala, é um furtinho, coitadinho, né? Coitadinho não, porque esse coitadinho da bike que passa e furta o celular, ele vende a carcaça do teu telefone para um, os dados para outro, a carteira de criptomoeda para outro, e aí tem um cara que ele alicia pessoas para conseguir usar contas bancárias para esse dinheiro ir e voltar. Sim. Então nós estamos num nível hoje da tecnologia, do crime, que assim, o policial civil, ele precisa ter primeiro tempo livre para estudar, se preparar,
saber o que ele está enfrentando, né? Ter condições de vivenciar. Tá à frente, né? A polícia precisa estar à frente do criminoso, não é junto, a gente tem que estar à frente. Exato. E é o que a doutora Pamela bem lembrou, hoje os crimes virtuais, se for ver, hoje é o grande filão da criminalidade, né? É o que representa o maior desafio para todos nós. Além daqueles que chegam ao nosso conhecimento, você já imaginou a quantidade de crimes virtuais que sequer chegam, que sequer são notificados, ou muitas vezes até conhecidos pela própria vítima. Né? Então esse é um desafio que a gente tem agora, novamente. Não basta somente a vontade do policial. O policial tem vontade, tem coragem para cumprir a sua missão, que é proteger o cidadão e combater o crime. Mas a gente precisa de apoio. A gente precisa ter condição para isso. E quem tem o dever, não é favor, não. Não é favor do governo se vangloriar porque está dando arma para o policial usar. Mesma coisa que o hospital se vangloriar porque deu um bisturi para o médico operar. Não, eu agradeço muito, porque hoje a gente realmente trabalha... Quem pode se demorou, mas veio, né? Isso... É uma obrigação, uma obrigação. Mas hoje a gente agradece muito. É nosso instrumento de trabalho, né? Por trabalhar com armas trabalho top, né? Para defender a sociedade e para defender a nossa própria vida. Não, a gente tem que agradecer primeiro a nossa vida. Se esforçaram em fazer essa licitação. Tem que lembrar os policiais envolvidos na dificuldade que foi elaborar essa licitação, né? Dr. Mário, da DSD, o Marlon, o próprio Dr. Gilson, que é diretor do DAP. Então, assim, são pessoas que... o governo comprou. Mas peraí, mas o trabalho, ele foi feito por nós, pelas nossas pessoas. Pela qualidade dos nossos colegas do DAP que conseguiram fazer isso acontecer. Eram imputadas armas extremamente defeituosas, obsoletas. Então, eu não vou citar coisa, mas eram armas que já não são mais do padrão internacional. Hoje nós temos, é o que eu falo. E eu falo mais. A arma foi feita para defender primeiro o policial. Sim, claro. Primeiro o polícia. O polícia tem que estar bem armado realmente, um colete top de linha, porque é óbvio que chore a mãe do vagabundo antes que chore a minha. A minha não vai chorar mais porque ela já faleceu, mas que dia maravilhoso. As minhas filhas não iam gostar de chorar, nem a minha esposa. Doutor Arnaldo, também membro da diretoria da Associação dos Delegados, todo o pessoal do PIC, Bioto, doutor Maurício Correale, do CEPOL, doutor Domingos, doutor Márcio Ramalho, Tenente Anjo, 13º, só gente incrível, Marcelo. Queria mandar um abraço pro doutor Douglas, 95, o Fábio. Mas uma coisa importante a gente frisar aqui para falar de uma coisa. Desculpa, você terminou? Não, eu mandar um abraço pro doutor Douglas, lá o titular do 95, e o chefe Fábio lá, que é os menus dos dois irmãos, lembra do que você trabalhou no lugar? Mandar um beijo pra ele. Pô, Tobias, você esquece sempre da gente? Não, jamais. Vocês estão no nosso coração, irmão. Mas pra terminar... De bater lata. Pra terminar, talvez já estamos caminhando pro fim, você falou, né? Pra terminar falando de coisas boas, né? Como tem gente boa dentro da Polícia Civil. Maravilhoso. Como tem gente leal, gente trabalhadora, tanto gente amigo, tanto cara olha, bom, policial né? civil de... Quantos policiais civis a gente tem que é polícia de verdade, que o cara não pensa duas vezes, como você citou uma situação, antes de entrar numa ocorrência para defender uma vida. O cara não pensa, muitas vezes ele vai lá de peito aberto porque o instinto fala mais alto. É um instinto policial, o sangue policial. A população não tem dimensão, Gustavo, do que é então, o amor do policial civil aqui, de São Paulo. A gente tem que colocar os dedos nas nossas feridas também, eu defendo isso. A gente tem que expurgar as nossas chagas. Democracia, né, doutor? Porque não tem nada pior também do que o bandido de distintivo, né? Mas a gente tem que frisar aqui, os bons são muito maiores, são muito mais numerosos, são muito melhores do que os ruins. E é por isso que a Polícia Civil é o que é. E o melhor patrimônio que a gente tem quando a gente está na polícia... Apesar dos nossos baixos salários, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, mas a gente constrói aqui um patrimônio que é insubstituível e nada se compara a isso, que são os nossos amigos. Os laços, né? Que se tornam verdadeiros familiares, que se tornam família. Aqui na Polícia Civil a gente faz amigos que são família. Isso não, a gente fala que chama NPN na veia. NPN na veia. Todos nós. Ninguém fica pra trás, Bioto. Doutora... 3 minutos para fazer gente, eu amei, tá? Finais. Adorei. Olhe para lá. Adorei. Isso que o Gustavo falou é fundamental. Como é bonito, como é bom a gente... Para mostrar que é democrático. A mulher hoje vai falar por último. Tá vendo? Ixi, então ela não fala mais nada. Mas importante sempre fala por último. É fundamental, acho que de fato, só complementando o que o Gustavo disse, acho que a população não tem a dimensão, acho que a pessoa que dormiu tranquila lá em São Mateus, que acabou o pancadão, não sabe que tem um tiozinho, meu pai, meu velhinho que tá lá, que falou pra mim que ficou emocionado porque resolveu o negócio, sabe? Então, assim, as pessoas acho que elas não têm a dimensão de como é que a gente fala assim,
tá uma ocorrência acontecendo, um policial olha pro outro e fala um vamos. Esse policial que tá cansado, desmotivado, triste, ferrado no consignado, esse policial levanta e vai dar cana, e vai investigar, e vai com prazer, com emoção, porque é o que a gente gosta. É lógico. Doutor, rápido, 2 minutos. Dri, qual foi deixa eu ver o que a Dri falou que você não respondeu. O delegado Gustavo acabou não contando a operação que mais me marcou. Eu ia falar. 2 minutos, 2 minutos no top. Aí a gente acaba com isso. Manda, Doc. A minha objetividade, assim, não é meu forte, mas eu vou tentar ser rápido. Mas eu vou citar uma ocorrência não tão emocional quanto a da Pamela, mas é uma ocorrência que me marcou muito, porque fala muito a respeito da nossa atividade e do que a gente é capaz quando a gente faz um trabalho bem feito, no sentido de afastar uma injustiça, né? Eu estava trabalhando na divisão de sequestro, tive uma honra imensa de trabalhar, um dos setores, é uma das divisões mais prestigiadas da Polícia Civil, por todo o trabalho que fez e faz, e eu estava na delegacia de sequestro relâmpago, que era epidêmico naquela época. Né? Mas por ser uma delegacia de sequestro relâmpago, sempre que tinha uma vítima desaparecida, caía lá. A família ligava e suspeitava-se já de uma extorsão, né? Então caía caso de desaparecimento, de golpes e tal. Então a gente procurava sempre analisar com muito critério cada situação que chegava. E uma vítima desaparecida, passou a noite fora, depois a gente conseguiu localizá-la, trouxemos à delegacia, ela voltou para casa, trouxemos para colher o depoimento dela, e no depoimento dela ela falava que ela tinha sido estuprada, tinha sido vítima de estupro por um policial militar. Identificou o policial militar, fomos na casa dele, trouxemos para a delegacia. É natural, nossos policiais já com aquela sede, com aquela vontade de fazer justiça, de colocar aquele policial de trás das grades. Mas sempre tive comigo que essas ocorrências são muito delicadas. Tem que prestar muita atenção. E imagine você imputar, indiciar um ser humano por estupro, né? Por um crime contra a dignidade ainda sexual. Mais policial, né? Que não acaba, não sai nunca mais. Ainda mais um policial. E para todos isso deve valer. E teve algumas situações que sempre me fizeram tomar muito cuidado em relação a esse tipo de ocorrência. E aí nós procuramos, então, investigar melhor a situação, fomos analisar as herbes, né? Na divisão de sequestro a gente tem acesso a todas as herbes com uma senha judicial pré-autorizada. E a gente começou a constatar algumas inconsistências no depoimento da vítima. E aí começamos a instá-la, a inquiri-la a respeito dessas inconsistências, perguntar, olha, mas não foi bem assim. E ela acabou dizendo que na verdade a situação era completamente distinta. Por motivos outros que não vale a pena declinar, ela acabou acusando esse policial que estava para ser preso, indiciado pelo crime de estupro. E isso foi uma lição para mim muito grande. Inclusive esse fato ele foi relatado em um livro que fala sobre os perigos do radicalismo, do feminismo, né? E essa pesquisadora, ela relatou esse fato. Ela pesquisou sem meu conhecimento, tive a felicidade de chegar com esse meu conhecimento no meio de um colega que estava lendo o livro, me mandou, e ela falou sobre esse caso. Isso reflete muito sobre o nosso trabalho. E é o que eu sempre digo, que nosso trabalho tem o condão de algo que talvez é mais importante do que fazer justiça, que é evitar que as injustiças prosperem. O delegado tem que ser imparcial, né? Mais importante do que fazer a justiça é evitar que as injustiças prosperem. Então acho que essa é a grande lição que ficou para mim. E aproveitando, já encerrando, terminar pedindo, agradecendo só, mais uma vez. Doutor, vocês não têm que agradecer. Quando me chamarem, estou aqui. Vocês demais. Foi muito bom. Obrigado pelo presente. Para não esquecer, dia 26... que vai ter um podcast muito legal com 2 pessoas incríveis. Eu quero agradecer o Nildo Lima, que é o dono do Zendô Sushi. Nildão, não esqueci. Gente, procurem saber quem é o Zendô Sushi, Travessa da Avenida Pompeia. Procure aí, entre no site deles, vai lá. Se você for lá falar que se assistiu o Diário de Polícia, você vai ganhar um brinde lá. E nós vamos ganhar a presença dele no dia 26 e ele vai trazer um presente para nós aqui. Eu não ia contar, mas eu conto. Você é insuportável. Obrigado, gente. Boa noite. Beijo, gente. Obrigado. Até semana que vem. Com novidades, hein? Sempre tem novidade aí. Segundo DP em peso. E um beijo aí para todo o 16º DP, policiais competentíssimos. E viva a Polícia Civil, gente. Viva a Polícia Civil. Viva a Polícia Civil. Ó, os meus presentes. Morreu de inveja. Pode cortar. Não mostra ele, não. Acabou. Chega, só eu. Tchau. Morram de inveja.